Saudações, comunidade jurídica. Vamos dar início a mais um Falando Direito Podcast, o podcast que conversa com as maiores autoridades do universo jurídico. E o nosso convidado de hoje é Afonso Pacilel Neto, advogado, Master Coach, primeiro presidente da Comissão de Coaching da OAB São Paulo, sócio do escritório Afonso Pacilel Advogados, professor, autor e revisor de livros, empresário e colunista. Roda a vinheta. Afonso Pacilel, muito obrigado por você ter vindo aí. A gente te acompanha muito aí nos seus trabalhos na internet. Você é um cara da comunicação, mas eu nunca tinha tido a oportunidade de falar pessoalmente com você. Acho que a gente se encontrou em algum evento a gente vira e mexe, se encontra, da AT, mas a gente não tinha oportunidade de conversar e hoje é nosso dia. Não, hoje é o dia de falar muito aqui, né? Falar muito. Aqui é sem hora para terminar. Vambora. André, só quero te agradecer, legal, parabéns pela iniciativa, tá muito legal. O clima tá gostoso aqui, né? Vinho e tal. E eu acho que vale a pena demais, né? Alguém que abra o que está escondido, o que ninguém fala. E eu acho que o objetivo aqui do Falando Direito é sempre isso. Eu tenho acompanhado e eu vejo que as pessoas vêm aqui contar aquilo que ninguém conta, aquilo que está escondido, aquilo que para o jovem advogado é tão importante, né? Então, parabéns por essa tua iniciativa. Eu estou aqui para falar tudo hoje, tá? Não, é isso, a gente vai contar então todos os segredos. Vamos brindar, então. Vamos, opa! Legal, aí saúde para todos nós. Quem me acompanha num vinho, a gente abre um vinho. É isso aí, né? Tá certíssimo. Pô, Afonso, que legal. Vamos lá. Vamos nessa. Queria saber por que o direito? Olha, como que você caiu nessa? Pois é, eu nasci dentro... O direito era o quintal da minha casa, né? Pai, mãe, advogada, todo mundo. Na minha família, nós somos em 5 irmãos, né? Eu e tenho mais 4 irmãos. E dos 4, somos 3 advogados. Um é comandante de aeronave, a outra minha irmã era artista, enfim, e nós os outros 3 advogados. Mas como? Eu vivi isso, eu respirei, né? Eu nasci dentro de casa. O meu pai e minha mãe se conheceram dentro de uma vara do trabalho, né? Olha só. Eles se conheceram dentro da Justiça do Trabalho. Teve até um juiz que foi aí o cupido do casamento dos dois. E aconteceu. Então, eu nasci dentro desse mundo. Esse mundo faz parte do dia que eu nasci. Mas e aí, vocação, Afonso? Será que você tinha vocação para isso ou não? É uma coisa que... dizer para você que hoje eu tenho certeza disso, eu gosto muito do que eu faço, né? Eu me realizo dentro da advocacia. Eu até às vezes falo, será que a pessoa tem vocação ou não? No meu caso, eu acredito que sim. Mas eu me acostumei. Talvez se eu não tivesse, aquilo também seria normal para mim, porque era aquilo que eu conhecia, era aquilo que eu ouvia, né? Mas eu brinco que eu tenho o lado advogado, mas também artista. Mas tem advogado que precisa ser artista. Aliás, todo advogado eu acho que é artista. É um pouco né? artista, né? Então isso foi fácil para mim, porque eu tenho essa veia artística que me ajudou muito dentro da advocacia. Nada impede você sendo um advogado, você tendo esse talento para advogar, Sim. Nada impede que você tenha outros talentos Sim, também, exatamente. né? Por que não? Né? Não, só posso ser advogado, você não pode ser mais nada. Não, você tem mais outros talentos. Eu sou um exemplo de que dá para fazer outras coisas e fazer coisas diferentes. E tá tudo bem, né? Mas eu acho que as pessoas muito na advocacia tem muita questão de padrão, de regras, né? E eu acho que isso tem que ficar um pouquinho de lado. Não existe tanto padrão, não existe tanta regra. Cada um é do seu jeito e tá tudo bem. Cada um se veste como quer e tá tudo bem. Eu acho que isso tá cada vez mais gostoso de falar, tá cada vez mais se percebendo isso. As pessoas estão começando a entender isso, deixar padrões de lado, né? E na advocacia a gente tem muito isso, essa questão de padrão, do que advogado, é só advogado. Não, pode ser outra coisa também. Até eu vi agora no Big Brother, tem lá... eu acho que a Juliette, a que ganhou o Big Brother, ela não é advogada e maquiadora? Eu acho que tem alguma coisa assim. Ou alguém lá dentro é advogado e maquiador. Está tudo bem. Não, ainda mais quando é alguma coisa relacionada com a arte, né? Porque a arte te abre a cabeça, te faz crescer muito, né? A arte é tudo, né? A arte é tudo. Eu sou amante da fotografia... estudei muito fotografia, a pessoa que está mais próximo de mim conhece, música, toquei muitos anos. Sério? Então, sim, que legal. Sim, tocava bastante eu mesmo. Eu tenho um passado musical também, gosto.
Então, e isso ajuda pra caramba, porque te dá até mais sensibilidade, eu acho, que a Tá certo? advocacia... Eu vejo por esse ângulo. E eu digo que a minha advocacia ela deu tão certo porque eu usei outras habilidades que eu tinha dentro da advocacia. Eu trouxe para a minha advocacia algumas competências e habilidades que eu tinha que talvez outros advogados não têm e consegui unir e me fazer um advogado diferente. Um advogado do meu jeito, com o meu perfil, com um perfil que agrada a muita gente, desagrada a outros, Sim. talvez, e está tudo bem também. Então, essa coisa funciona muito, de você descobrir o que você tem de diferente, o que você tem de diferencial e trazer para o teu negócio. Sim. E a arte pode ser uma delas. E você tem uma facilidade de comunicação muito grande. E eu acho que essa é uma característica muito positiva do advogado, a comunicação. Sim. Né? Você é um comunicador. Isso me chamou sempre muita atenção quando eu vejo... Olha, desculpa. Quando eu chamo os seus vídeos, quando eu assisto os seus vídeos, eu sempre penso nisso. Eu falei, olha, ele é um grande comunicador, tem essa... A comunicação acho que faz parte, né? Na verdade, assim, algumas pessoas nascem com isso mais aguçado, já nascem com essa vocação. E quem não nasce, eu acho que precisa desenvolver. Porque hoje em dia um advogado que não é bom em oratória, que não se comunica, ele tem prejuízo na vida, né? Eu acho que isso sempre me ajudou muito, a facilidade de comunicação. Eu não tenho facilidade de network, não é algo que eu faça com facilidade, que eu sou o rei do network. Não sou. Mas a comunicação me ajuda, né? Então, com pouco network que eu faço, a minha comunicação, ela funciona bastante. E aí eu tenho muita facilidade de me comunicar, então eu tenho facilidade na hora de audiências, na hora de conversar com o cliente, tudo isso é importante. Agora tem muito advogado que fala, não, eu não gosto, mas precisa desenvolver alguma coisa nesse sentido. Né? Porque isso vai fazer você... Tirando ramos assim, sei lá, ramo, por exemplo, o tributário, que quase não tem audiência, mas também se tem uma sustentação oral... Você precisa. E o tributarista não faz audiência, mas faz sustentação oral. Mas assim, você não faz, mas você tem que conversar com o cliente. E também. O cliente ele só vai fechar com você o contrato se ele confiar em você. Ele precisa confiar, ele precisa confiar no que você fala. Então a tua comunicação ali ela é muito importante. Senão você não fecha contrato. Se você não fechou contrato, você não ganha dinheiro. E aí como é que funciona? O relacionamento com o cliente pede isso, né? Você precisa expor bem. Se você não conseguir expor bem o seu trabalho, a sua competência, através da comunicação, dificilmente a sua carreira vai evoluir, né? E assim, a comunicação ela vai desde antes do fechamento de contrato até o pós, né? O pós eu acho que é mais importante ainda, porque fechar, conseguir, fechei o contrato. E depois? Eu preciso continuar dando a assistência que ele quer, que ele imagina ser e aquilo que ele merece. E quem não gosta de pessoas, né? Porque aí que tá, não é só a comunicação, é gostar de pessoas, de lidar com pessoas, entender de pessoas. Então, acho que por trás da advocacia, eu até brinco que o advogado do século XXI, o advogado moderno, ele é muito mais do que só advogado, ele tem que ter muitas outras coisas, principalmente porque a gente está num mercado aí de 1.500.000 advogados, então é necessário que ele acabe trazendo mais habilidades, quem mais tiver, melhor se destaca. Então eu vejo isso na minha própria carreira, tudo que eu falo é aquilo que eu vivi, aquilo que eu vivenciei. E eu vejo de que forma que eu me destaquei, aonde eu me destaquei, por que eu me destaquei. E eu vejo também por que outros não se destacam, por que outros ficam ali estagnados. Então você começa a perceber que são os diferenciais que fazem a diferença de verdade da carreira. Né? Então você precisa correr atrás disso. E aí vem a questão do autoconhecimento. Preciso me conhecer, saber quem eu sou, o que eu faço de melhor, o que eu não faço de melhor. Porque a gente tem coisas boas, você certamente tem muitas coisas boas, qualidades, mas tem outras coisas que você não faz bem. Sim. E tá tudo bem, mas importante reconhecer e saber isso e melhorar. Sim. Não é um monte de coisa junta, né? Mas a gente vai falar bastante sobre isso. Um dos motivos especiais que eu quis te chamar aqui, como a maioria da nossa audiência são jovens advogados, e eu vejo você como uma pessoa que tem muito conteúdo sobre isso, sobre o marketing digital. A gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Muito bom. Mas antes eu quero saber um pouquinho mais. Então, voltando lá, você decidiu porque foi imposto, os pais falaram, bom, você vai fazer direito. Mas eu também acho que assim, eu acho que seria muito assustador para os meus pais eu falar, quero ser outra coisa. Em que pese, o meu pai me colocou no mundo artístico, tá? O meu pai, ele era artista da Globo, ele fez novela, na época de Valmor Chagas, não sei o que lá, mas meu pai já fez de tudo. Então, meu pai era isso, era empresário, era corredor de kart e advogado, né? E aí, ele começou a me levar para o mundo artístico quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, antes mesmo da advocacia.
ele acabou trazendo para minha casa uma banda. Certo dia ele chegou para mim e falou, filho, uma banda tá chegando aqui em casa e você vai ser o vocalista. Eu falei, como assim eu vou ser o vocalista? Não, a banda tá chegando, não sei o que lá. E chegou a banda naquele dia, né? E eu virei vocalista daquela banda, assim, caí de paraquedas, literalmente, na banda, e virei vocalista daquela banda. Então, meu pai me colocou nesse mundo artístico antes do direito. Mas quando eu entrei na faculdade, quando veio a hora do momento da faculdade, eu já cantava, eu já fazia show, já tinha programa na televisão, tal. Mas ninguém me falou outra coisa, né? Eu também não me coloquei em fazer outra coisa porque eu gostava daquilo, eu achava bonito ser advogado, eu achava que combinava comigo. E, de fato, eu acertei. Mas eu não sei se eu poderia fazer outra coisa, viu? Eu acho que talvez eu levaria ali um cascudo. Né? Mas, e assustar. Mas é o quê? Pelo amor de Deus, né? Tem que ser advogado, né? Sim. Aí me fala uma coisa, então. Depois você vai me contar essa história artística aí, mas aí você começou a faculdade de Direito. Como que foi isso? Porque você já tinha uma vida artística ali e você começou a fazer Direito, aquela coisa séria. Vou confessar para você, eu não sou o cara mais sério, o cara mais estudioso do mundo. Eu sou um advogado muito esperto, eu sou muito estratégico, mas eu não sou o cara de muita leitura, de mergulhar em cursos. Eu sou muito vivo, eu sou muito rápido naquilo. O que é uma qualidade para o advogado. Mas, por um outro lado, eu tenho uma questão eu tenho um déficit de atenção, né? Hoje a gente reconhece isso, mas antigamente isso não era tão claro, né? Eu tenho grande dificuldade de prestar atenção. Então, a faculdade de Direito foi um desafio para mim, porque eu não prestava atenção, eu não conseguia me focar. Eu olhava ali o professor, ele terminava a aula e falava, meu Deus do céu, o que ele falou? Né? Aí eu tinha que me matar estudando para ir bem nas provas. Mas eu tinha dificuldade. Então, a faculdade de Direito não foi uma faculdade fácil para mim fazer, tá? Mas, paralelamente à faculdade de Direito, eu já montei na verdade, meu pai e minha mãe já tinham um escritório de advocacia e que eu já trabalhava naquele escritório, né? Então, eu mais me focava no trabalho propriamente dito do que a faculdade. Então, a faculdade foi um momento, assim, para mim, que eu fiz a faculdade de Direito que eu tinha que fazer. Porque, para ser advogado, eu precisava fazer a faculdade, passar na OAB e pegar minha carteira. Não foi algo prazeroso para mim, a faculdade de Direito, confesso para você. Não foi um momento, que legal que foi. Advogar, para mim, era bom. A faculdade em si não era algo que me encantava, né? E eu sempre fui focado no direito do trabalho. Então, ali mesmo, eu já sabia que era o direito do trabalho que eu queria e foquei naquilo. Deu certo, graças a Deus, porque eu me foquei desde o começo. Também é outra coisa que a gente vai falar bastante, sobre foco, sobre saber o que você quer desde o começo. Isso foi o meu diferencial, isso foi a coisa que fez eu crescer rapidamente, né? Eu me foquei em algo, me dediquei em algo e aquilo deu certo. Tá, então antes da gente entrar nisso daí, eu fiquei curioso para saber dessa história artística que você teve. Vamos lá, aí chegou para mim e falou, filho, a banda vem aqui em casa para você ser vocalista. Eu falei, meu Deus... Mas você já cantava ou não? Cantava no videokê, né? Tipo, nada a ver. E aí a banda vai chegar e a banda veio e, cara, eu comecei... Meu pai e minha mãe eram advogados de um supermercado que era o patrocinador da banda. E aí falaram numa reunião lá que tinha a banda e que faltava o vocalista, e aí acharam o vocalista que era o filho do advogado. E chegou a banda. André, meu pai e minha mãe se divertiram tanto com aquela história, porque eu virei vocalista e aquela banda começou a crescer, que eu tinha show de segunda a segunda. Eu tinha show todos os dias, era show para 10 mil pessoas, era show nas maiores casas noturnas de São Paulo. E eu tinha 16 anos, sabe, fazendo show. Eu tinha uma autorização, porque eu era menor de idade, para fazer show à noite. E meu pai era o empresário, minha mãe era empresária da banda, né? E meu pai era o motorista do ônibus. Ele comprou um ônibus, a gente tinha um ônibus daqueles 2 andares, não sei o que lá. E meu pai comprou o ônibus e ele era o motorista do ônibus e eu ia e fazia os shows ali. Tinha fã-clube, você não tem ideia. Eu recebia aquelas cartas gigantes, sabe? Enrolada, ursinho, calcinha. Eu recebia tudo que você pode imaginar. E aquilo foi muito legal. Foi fazendo show, a gente fazia show de segunda a segunda. Eu chegava na escola acabado. Confesso para você que eu era assim, eu não conseguia nem prestar atenção direito na aula, porque eu estava super cansado. Mas foi. Mas até aí eu tinha 16, 17 anos. Eu estava no segundo, terceiro colegial do colégio ainda. Sim, sim. Aí, paralelamente a isso, eu entrei para a televisão. Aí, de repente, eu fui me apresentar num programa com essa minha banda, e aí eu virei apresentador do programa que eu fui me apresentar. E aí comecei na televisão. Era no canal comunitário, chamava Brasil Online. Só que assim, você fala assim, Afonso, mas como é que... hoje você fala bem, você tem a comunicação. Mas lá atrás eu não falava bem, não. Que eu vejo os vídeos do primeiro programa que eu gravei, eu falava, como é que alguém tinha coragem de me colocar para fazer isso, né? Era vergonhoso.
E aí, mas eu acho que tudo tem um começo, né? Você precisa fazer e você desenvolve alguma coisa. Então, eu desenvolvi a comunicação, desenvolvi a oratória, mas, lógico, eu acho que eu já tinha alguma coisa dentro de mim que fazia aquilo acontecer. Mas ainda eu não era advogado, ainda não estava nem na faculdade de Direito, eu já tinha programa na televisão, eu tinha a banda e cantava de tudo aquilo, mas aí chegou o momento de fazer faculdade. E aí eu optei pelo Direito, passei no primeiro vestibular que eu fiz na FMU, e aí fiz a faculdade lá, fiz a FMU, e foi muito engraçado, porque paralelamente ali na FMU eu era advogado, mas eu era artista. Então as pessoas me viam na televisão, viam os shows, viam eu na televisão, nos programas que eu tinha, e aí tinha aquelas brincadeiras, né? O advogado que era artista. E eu falei, tô nem aí, vamos embora, vamos seguir porque vai dar certo. E aí teve uma coisa muito legal, que foi logo que eu entrei na faculdade de Direito, eu não sei se você lembra, mas deve lembrar com certeza, de uma banda musical que se chamava Ruge. Sim. Formada no SBT, num programa do SBT, na banda Ruge, aquela música Sererê. Sererê. Né? Pois é, eu não fui do Ruge, mas dado o momento lá, a minha avó chegou para mim e falou, Afonso, vai ter um reality show masculino aí, de uma banda que canta, por que você não se inscreve, né? Eu falei, vó, nada a ver, agora estou fazendo direito, né, faculdade, não. Filho, você canta, vai lá, se inscreve. Eu falei, você quer saber? Não tenho nada a perder, vou me inscrever. E me inscrevi. 34 mil rapazes inscritos, até foi no Sambódromo do Anhembi aqui a seleção que começou. E era no SBT o programa, né? E eu lá inscrito, cheguei, 34 mil rapazes, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Liguei para minha avó, falei, eu vou embora, avó, não tem nada a ver isso aqui. Ela falou, o não você já tem, fica. Falei, verdade, né? Não tenho nada a perder, fiquei. André, 500 selecionados, eu fui um dos 500, 100, eu fui um dos 100, 36, eu fui um dos 36, 12, eu fui um dos 12, 9, eu fui um dos 9. Falei, gente, a minha avó deve estar no júri desse negócio aqui, né? Porque como é que eu estou passando disso aqui? 6, eu fui um dos 6, 5 formaram aquela banda Bros. Sim, esse amor é tão profundo, você é minha promessa. E eu fui o 6º, eliminado, mas eu virei suplente. Se alguém morresse, eu entrava. Suplente de Bros. Suplente de Bros. Então, olha a minha situação, eu fui suplente de Bros. Ninguém morreu, eu não entrei, mas eu fiquei por 2 anos com um contrato com a SBT, com a produtora, que era a RGB naquele momento. E, paralelamente a isso, eu tinha um escritório de advocacia já, porque daí eu já era formado e a faculdade todo mundo me conhecia como Popstars, entendeu? E eu tinha meu escritório. E aí as fãs vinham no escritório, que era meu, que eu montei o meu escritório de advocacia, que a gente vai entrar nesse ponto de como que eu comecei. E aí eu falei, gente, eu tenho que ser ou artista ou sou advogado, não dá para ser as duas coisas. Eu optei em ser um advogado artista, e aí eu saí da carreira artística naquele momento. Mas foi isso. Mas foi difícil você tomar... Você quis falar, não quero ser artista, eu quero só advogar? Não, é que sabe o que aconteceu? Naquele momento, para mim, a carreira da advocacia era mais certa. Era algo que eu falei, isso aqui vai dar certo, tá dando certo, olha aqui, eu tô focado, eu já montei meu escritório, eu tô começando a ganhar dinheiro. O mundo artístico ele é muito volátil, a gente não sabe o que vai acontecer, né? Então, eu acabei optando por aquilo que era mais certo. Talvez aquilo que eu mais gostava, sim, eu tinha vocação, mas se fosse para o lado artístico, eu também acho que seria muito feliz. Mas eu gostava da advocacia, eu gostava muito de ajudar as pessoas, isso me fazia muito bem, né? Eu sempre tive um lado da advocacia, uma questão social, eu sempre olhei pelo lado social da advocacia e me fazia bem. E financeiro também, porque também eu ganhava dinheiro, então ganho dinheiro, tá valendo isso daqui. Foi difícil optar? Não, eu acho que naquele momento foi a coisa mais certa, porque... por mais que você tenha falado, a gente não pode ser só advogado, a gente pode ser outras coisas. Eu acho que pode, sim. Mas a gente precisa se dedicar muito a alguma coisa para aquilo dar certo. E quando você tem várias coisas ao mesmo tempo, nada dá certo de verdade. É verdade. Então, eu acho que quando que eu optei em fazer outras coisas na minha vida? Quando aquilo que era a minha opção A já estava sólida, já estava ok. Então, quando a minha advocacia deu certo, quando eu ganhava dinheiro, quando a estrutura estava montada, quando tudo... Peraí, vamos respirar. O que eu posso fazer agora? Agora eu posso me dedicar ao coaching, eu posso me dedicar ao marketing, eu posso fazer outras coisas, mas porque aquele meu plano A estava já sólido, ele já funcionava, ele já rodava. Agora, quando você não tem um sólido, você quer dar tiro para todos os lados, é aquilo que eu falo.
a pessoa que está em cima do muro, né? Em cima do muro não dá certo nada. Ou você pula para um lado e se dedica para aquele, ou você pula para o outro e se dedica. É o advogado que fala, eu sou advogado, mas eu quero ser concurseiro, eu quero prestar concurso. Então, ou você é advogado e se dedica para a advocacia, ou você deixa de lado isso e vai se dedicar para concurso. Porque quantas pessoas se dedicam para concurso? Muitos sequer trabalham só para se focar naquilo. Sim. Então você está concorrendo com uma concorrência desleal, né? O cara só faz isso, só estuda e você trabalha o dia inteiro e vai estudar um pouquinho. Então, às vezes, mas não ganho dinheiro com a advocacia não está boa. Não é que você não ganha dinheiro com a advocacia, é porque você não se dedica ao que precisa dedicar para ganhar dinheiro. E, eu não passo no concurso, porque talvez você não se dedica para passar no concurso quanto é necessário se dedicar. Então, por isso que nesse momento eu optei pela advocacia e foi a melhor opção da minha vida, porque deu super certo naquele momento. Né? A minha carreira ela foi meteórica. Posso dizer para você que a minha carreira foi algo... Por exemplo, eu tenho hoje 39 anos, né? A vacina entrega, né? Se a gente já tomou a vacina ou não, hoje fala a tua idade. Eu já tomei, já estou vacinado, então te entrega. E eu olho a minha história, ela é gigantesca. O que eu já fiz, o que eu já aconteci, por onde eu já passei. Por quê? Porque eu foquei. É foco. Né? As coisas acontecem quando... eu falo, é ação direcionada e constante. Eu sei onde eu quero chegar, eu miro e eu me empenho e não paro. E não desisto. Né? As pessoas desistem. As pessoas param de fazer isso. E aí não dá certo. Então, o que eu prego nas minhas palestras, o que eu prego nos meus treinamentos é aquilo que eu fiz e deu certo. Não é o que eu li em algum lugar ou o que eu sei que talvez pode dar certo. Não dá certo. É isso que dá certo. E certamente, se você olhar na tua carreira de sucesso, na carreira de outras pessoas, é sempre assim. A pessoa focou, dedicou, sabia onde quer chegar, chega. Não tem como não dar certo alguma coisa. Só não dá certo se você desiste. Só não dá certo se você sonha demasiadamente. Também tem gente que também viaja na maionese, né? Eu quero ser o papa. Não vai dar certo. Você tem que olhar com o pé no chão, sempre o pé no chão. Mas pode pensar alto. Eu quero me tornar um dos maiores advogados trabalhistas desse país. E eu fiz de tudo para que isso acontecesse. Não estou me gabando. É no sentido de mostrar que qualquer pessoa pode chegar onde quiser. Mas tem que fazer o caminho certinho, né? Então, hoje a gente vê os jovens advogados nessa dificuldade, falar assim, poxa, um mercado tão concorrido, é tão difícil, tem tantos profissionais mais experientes, e o inicial que você fala para o jovem advogado que ele precisa fazer para começar a trilhar o caminho dele? Saber onde ele quer chegar. Eu acho que esse é o fundamental, sabe? André, quando eu comecei com a minha advocacia, que eu aluguei uma salinha no Largo 13 de Maio, lá em Santo Amaro, era uma periferiazinha, assim, porque Largo 13 de Maio é uma bagunça, né? Ele não é periferia, mas ele é um bairro simples, assim, né? Fala mais perto. E quando eu montei a minha salinha lá de 34 metros, eu sabia o que eu queria, eu estava ali por um motivo e eu foquei para que aquilo acontecesse na minha vida. Então, o jovem hoje ele precisa começar, dar o primeiro passo. Às vezes eles têm preguiça de dar o primeiro passo, porque falam, mas eu vou fazer, só vai acontecer isso. O jovem hoje não tem paciência de esperar, tem que ter paciência. Não é do dia para a noite que se ganha dinheiro, não é tão fácil. Né? Se parecer fácil, está errado. Você pode desconfiar que não é, nada é fácil na vida, nada. Se for fácil, espera aí que vai vir um puxão de tapete. Alguma coisa vai acontecer. Então, saber onde ele quer chegar, dar o primeiro passo, começar. Tem que começar. Precisa fazer, mas começa sabendo o que você vai fazer. Não gasta energia errada, energia à toa com várias coisas. Não, para aquilo que você quer, para aquilo que você quer fazer. Foi comigo assim. Eu sabia, eu montei, eu comecei, eu dei o primeiro, eu dei o segundo, eu dei o terceiro passo, até a hora que... A advocacia ela é uma bola de neve, né, eu costumo dizer. Você começa sem ganhar dinheiro, você começa, vai ganhando um pouquinho, vai ganhando, de repente aquela bola já está grande, e aí você começa a ganhar dinheiro, tal. Mas por que de repente para de ganhar? Porque parou de pedalar, porque parou de fazer a bola rodar, porque alguma coisa você fez errado ali no meio do caminho. É constante, o trabalho ele é constante, ele não pode parar. Tem que ir alimentando a bola para ela continuar. Sempre. Então o começo é mais difícil, vai ser difícil sempre, não estou dizendo que não vai ser, mas a dedicação são diferentes, momentos diferentes, né, o que você precisa fazer. Eu costumo falar que a advocacia ela tem um período de maturação. Você vai trabalhando, vai montando, vai crescendo ali. Sim. E você começa, depois de um tempo, começa a colher. Sim. Eu costumo dizer que demora uns 10 anos para começar a colher. Pode ser.
Hoje, talvez, com marketing digital, você até consegue colher mais rápido. O marketing digital dá para acelerar esse processo. Ele acelera, ele escala, né? Você acaba trabalhando em escala. Então, o marketing digital hoje te facilita bastante. E hoje, com esse trabalho de coaching, que é o que eu faço, na verdade, você consegue ajudar muita gente a enxergar, por exemplo, quero montar um escritório de advocacia, quero ter retorno a curto, médio ou longo prazo. Quero ter a curto prazo, então, para qual advocacia eu vou? Que advocacia eu vou fazer? Qual tipo de processo? Qual tipo de cliente eu vou? Né? Então, eu preciso entender. Antigamente, as pessoas não pensavam muito disso. Antigamente, era assim, poxa, montei meu escritório de advocacia, aluguei uma sala, comprei um micro-ondas, uma geladeira, aí pronto, está pronto o escritório. Aí começa. Hoje, não, você tem que ser estratégico. Começa de trás para frente. O que eu quero que esse escritório tenha? Qual é o cliente que eu quero? Qual é o perfil? O que eu quero que esse cliente me traga? É o trabalho um pouquinho inverso. Então, hoje, pode ser mais rápido que os 10, mas não está errado a sua colocação. São mais ou menos isso se você for num desenho normal aí da carreira. Naquela coisa orgânica, no orgânico. Mas porque eu sou da época do orgânico, não tinha marketing digital na minha época. Não tinha, mas poderia crescer. Por exemplo, se a gente for olhar, hoje eu tenho 38 anos de advocacia, eu me formei em 2004. Quantos anos eu tenho de advocacia aqui? 16 anos. 16 anos. 16 anos. Meu escritório hoje coleciona aí 47 mil clientes. Né? Como eu fiz isso? Com estratégias, sabendo onde eu queria exatamente chegar. Então, dá para ser mais rápido, mas pode não ser também, e está tudo bem, tudo depende do perfil, da forma que você vai trabalhar, do cliente, sempre sendo muito ético. Eu acho que essa é uma questão que a gente precisa sempre olhar, é importante, isso eu falo sempre dos meus treinamentos. Mas o marketing não deixa, aí a culpa é sempre da OAB, né? A OAB não permite isso, a culpa é da OAB. A OAB, se tivesse orelha, eu digo, era vermelha, porque de tanto que falam mal da coitada da OAB nesse sentido. Mas não, a OAB é tua parceira, ela é tua amiga. O Código de Ética e Disciplina, ele serve exatamente para... uma base para todo mundo, para saber se guiar. Só que o advogado tem muita preguiça de ler Código de Ética, tem muita preguiça de ler Estatuto, tem muita preguiça de ler o Provimento 94 de 2000. Pode muita coisa, André. Pode muita coisa. Só que a gente vai olhar sempre o que os outros estão fazendo, a forma que os outros estão fazendo. A gente quer fazer mais do mesmo, né? 1.400.000 advogados? Iguais. 1.500.000 advogados? Iguais. Dá para ser diferente? Dá. Mas é você que precisa entender qual é a diferença que você tem dos demais. Qual é o seu diferencial competitivo? E eu costumo dizer, o que é o diferencial competitivo? É aquilo que você tem que ninguém vai conseguir copiar. E aí o Afonso é o quê? Um advogado artista, um advogado comunicador, um advogado que fala sem juridiquês, que não se veste como advogado, e está tudo bem. E isso funciona para o meu público, para o meu nicho, isso vai bem. Talvez não funcione para outro. Então, qual é a regra, Afonso? Qual é o padrão? Não tem. Você precisa desenhar, se dedicar muito, criar uma estratégia muito boa e vai dar certo. Não existe não dar certo. Qualquer coisa dá certo, desde que você se dedique e faça acontecer. E essa questão do foco? Tá. O que você pode me falar sobre isso? Porque é difícil você, muitas vezes, para o jovem, falar assim, você precisa focar. Mas ele fala, poxa, eu não tenho clientes, eu tenho poucos clientes, como que eu vou, se eu focar numa determinada área ou num tipo de prospecção, eu acabo perdendo outros tipos de... Vamos lá, focar. Você falou uma palavra importantíssima e eu vou complementar. Focar em resultados. Nunca focar naquilo que você está só fazendo. Eu preciso focar no resultado que eu quero atingir, aonde eu quero chegar. Mais uma vez eu volto nisso. Né? Eu faço isso para atingir o quê? Qual o resultado que eu quero obter disso que eu estou falando? Eu estou fazendo uma reunião com tal pessoa, qual o objetivo que eu quero atingir com isso que eu estou fazendo? É sempre o foco no resultado daquilo que você faz. Agora, sobre essa questão de nichos, né? Eu vou focar em uma área, determinada área, fazer escolhas. O advogado ele pode... Todos os modelos hoje funcionam, o modelo híbrido funciona, o modelo... todos vão funcionar de acordo com aquilo que parece com você, sabe, André? Por exemplo, talvez o meu modelo não funcione para outras pessoas, mas funciona comigo porque tem a ver comigo. Você precisa entender o que faz sentido para você. Né? Aquilo que faz... Tem que ter paixão, tem que fazer aquilo que gosta. Não, desculpa, não dá para fazer aquilo que você não gosta. Não dá para fazer aquilo que o mercado não está bom. Você tem que sempre analisar, e o mercado está bom para isso que eu gosto? Não está. Então, não faça. Você só gosta e o mercado não está bom, você vai perder tempo. Então, você tem que fazer aquilo que o mercado está bom, aquilo que você gosta e aquilo que você sabe. Aí dá certo. Então, mas eu gosto de 3 coisas. Então, aí vem a questão das sociedades.
Para que pegar sócio? Sócio eu vou fazer uma sociedade com alguém porque ele tem qualidades que eu não tenho, porque ele sabe coisas que eu não sei, porque nós vamos nos complementar. Sócios iguais, que sabem a mesma coisa e fazem a mesma coisa, não chega a lugar nenhum. A gente precisa ter sócios para complementar, para fazer mais coisas. Então, o foco depende daquilo que combina com você, com aquilo que você faz. E sempre foi assim na minha advocacia. Por que eu fui na advocacia trabalhista? Porque era o que eu conhecia, era o que eu sabia, era o que eu vivia a vida inteira. Eu tinha o meu mentor, que era meu pai e minha mãe, que me diziam o que eu tinha que fazer. Né? O trabalho que eu hoje faço com os advogados, eles faziam comigo. Filho, faz isso, 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 isso. Eu nem perguntava o porquê. Eu fazia, porque está dizendo vai dar certo, né? E deu, foi rápido, né? O meu escritório cresceu de forma absurda, porque eu fazia exatamente o que daria certo. E é isso que os advogados precisam entender. Existe um caminho aí, por isso, às vezes, procurar pessoas mais experientes, alguém que possa te dar um direcionamento, porque no começo é muito difícil mesmo. Mas hoje, André, todos são jovens advogados. Quando você falou para mim, né, hoje está mais para o jovem advogado. Está difícil para o jovem, mas vamos pensar para nós, que já temos aí uns 30 e poucos anos, 40 anos, né? Não está fácil também entrar para esse mundo digital. Né? Para nós que somos jovens ainda não é fácil. Agora vamos pegar o meu pai de 80 anos. Como é que está para ele? Só que meu pai tem 80 anos e é ativo. Está lá no escritório dele, vai trabalhar todo dia. E está... Entre nas redes sociais dele para você ver. Tem rede social do escritório, site, Instagram, stories. Por quê? Tem que se adaptar a esse mundo. É fácil para ele? Não, muito mais difícil que o cara que entrou na faculdade agora. Para o cara que se formou agora, para o cara que pegou a OAB agora. Então, hoje, a dificuldade ela é generalizada, né? É para toda idade, todo mundo vai ter dificuldade. Os jovens ele tem algumas qualidades, algumas facilidades, os mais jovens há mais tempo têm outras, e, na verdade, eles acabam se complementando, se a gente for ver. O sócio certo hoje era um sócio mais jovem há mais tempo e um jovenzinho, aí daria certo. Realmente, porque nós vivemos, já estávamos numa evolução rápida para o processo digital. Sim, muito. E com a pandemia isso foi acelerado de maneira absurda, muito, né? E a gente tendo que se adaptar a essa realidade. E para os advogados com mais tempo de carreira, foi um desafio, né? A pandemia acelerou a advocacia há 20 anos. Eu digo que a advocacia estava paralisada lá em 1990, 1980, até mais. Ó, falei 20, fui bonzinho. Paralisada no sentido de modernização. O advogado ainda era lá atrás, né? Enquanto o mundo corporativo já fazia reuniões online há anos, não é de hoje que o mundo corporativo faz coisas online. A advocacia, isso não existia. Não dá. Para falar com o cliente tem que ser presencial, o cliente tem que vir aqui, a gente tem que ir lá. Aí o advogado atravessa a cidade com a pasta, chega na reunião no cliente. Isso acontecia há 1 ano e meio atrás. Nós não estamos falando de, meu Deus. Não, é agora atrás o cliente fazia isso, né? E hoje a gente vê que todo mundo está no online achando tudo lindo, olha como funciona, que beleza. Mas quando a gente falava disso lá atrás, todo mundo achava um absurdo. Advogado... Inconcebível uma audiência há 1 ano e meio atrás, era uma coisa assim, nem conciliação os advogados aceitavam, né? Hoje, se você falar com os advogados hoje, eles não gostam ainda. Hoje o advogado ainda acha, não vai acabar isso, não vai acabar nada, isso é a realidade. Aceita que dói menos, sabe aquela frase? Aceita que dói menos? Tem que aceitar, a gente vai precisar se adaptar. Aí vem a OAB, vem as entidades, a Associação dos Advogados Trabalhistas, trabalhando para ajudar aí, pelo menos que a gente quer que as audiências de instrução não sejam online, né? Em alguns momentos. Mas eu já acho difícil isso acontecer. Eu acho que a coisa já aconteceu, a coisa já é assim, e a gente precisa se adaptar e não ficar reclamando. Porque advogado que reclama, mas não dá, aí não vai chegar a lugar nenhum. É mais fácil a gente se adaptar e buscar entender como é o funcionamento e poupar, porque era muito sofrimento, né, Afonso? Ir para o fórum, já chegar a ficar 4 horas esperando uma audiência, como acontece lá no trabalhista. Então, só que aí, André, vamos falar dos advogados reclamando hoje? Nós estamos aqui há 1 hora esperando a audiência online. Mas antes você não esperava 2 ou 3 no fórum? Mudou alguma coisa? Mudou para melhor. Você está no seu escritório, você está na sua casa esperando. Mas é um absurdo. Mas é assim. Desde que eu nasci, a audiência atrasa. Eu vou morrer e a audiência vai atrasar. E a única certeza que eu acordo todos os dias, se você me perguntar, Afonso, você acordou hoje? Acordei. Me fala 2 certezas que você tem. Eu vou dizer, o PJE não vai funcionar e a audiência vai atrasar.
E tem gente que fala, vocês acreditam que o PJE não está funcionando? É lógico que eu acredito, porque todo dia tem um problema. Você não Sim. acostumou ainda a isso? Né? A audiência atrasou, hoje você acredita? Lógico que eu acredito, atrasa sempre. Então, assim, as pessoas gastam energia com algo que já sabe, né? É engraçado. Enfim. Agora a gente vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Realmente eu estou um pouco na dúvida se as audiências de instrução vão ser de fato Bem complicado. vão voltar a ser presenciais ou se vai voltar durante um tempo para depois retomar aos poucos. Olha, eu vou dizer para você uma coisa. Eu tô muito descrente de tudo isso. Por exemplo, né? A Advocacia Trabalhista está comemorando o retorno da Justiça do Trabalho. Diz que o retorno será no dia 26, né, que vai abrir, né? Mas as pessoas não se atentaram ao restante dos artigos do provimento que fala sobre a reabertura. Lá embaixo está escrito assim: para as unidades que estiverem trabalhando remotamente e se sentirem confortável como estão, podem continuar. Ou seja, quem é que vai voltar? Ninguém. Então está todo mundo sonhando com o dia 26. Dia 26 vai ter ninguém lá, porque não vai voltar efetivamente, porque está muito cômodo trabalhar de casa, inclusive. E não é que não está funcionando, eu acho que até está funcionando online, funciona muito. A questão é que os processos estão um pouco paralisados, porque as perícias presenciais não estão funcionando, então está tudo empacado. Mas a parte do online até que está funcionando, até que está rápido, execução, tudo está funcionando rápido. Né? Uhum. Enfim, André, vivemos um novo mundo. A advocacia mudou, o mundo mudou, e só a gente que não percebeu muito isso. Mudou e muito. Mas vamos voltar um pouquinho. Você trabalhava lá no escritório, lá com seus pais. Na verdade, eu fui estagiário. Você foi estagiário. Dado momento, até o momento que eu falei, vou montar o meu escritório, e eles me deram toda a base para isso. Falaram, pode montar e a gente está junto. Porque e era meu escritório. E o natural não era você continuar com eles? Então, minha mãe tinha uma sociedade, meu pai tinha sociedade, então você vai se enfiar no meio da confusão? Eu falei, você quer saber uma coisa? É melhor eu ter o meu que vai dar mais certo. Né? Eu sou ariano, genioso, minha mãe capricorniana. Eu falei, vai dar briga isso aqui, é melhor separar. E eu acho que foi acertado, sabe? Eu acho que eu fiz do meu jeito, como eu achava que tinha que ser. Errei muito, acertei muito, descobri como é que errava e acertava, fui alinhando tudo isso. E aí foi sozinho. E fez com a sua cara, né? Fez do jeito que você achava que... A minha advocacia, sabe, é diferente, é uma advocacia moderna. Meu escritório parece uma agência de publicidade, na verdade, cheio de vidros, preto, é muito legal hoje o estilo dele. Mas não isso, o funcionamento parecia um banco antigamente, meu escritório. Tinha guichês de atendimento, o cliente chegava, pegava uma senha, aí ele era chamado pelo microfone com a senha. Era algo que não era muito comum para escritório de advocacia, né? Tinha um televisor que ficava passando a senha, televisão, aí aparecia eu falando, que eu uso a minha comunicação, né? Uso a minha oratória lá, aparecia, aí eu passava, ele falava, olha, ele acabou de passar aqui o da televisão, tal. Então eu criava um ambiente muito legal. E era diferente isso, porque eu estou falando de 20, 30 anos atrás, 20 Sim. anos atrás fazendo isso, né? Era muito legal, era diferente. Por isso que eu digo, ele falava, mas qual foi o modelo que você fez? Eu não fiz modelo nenhum, foi o meu jeito. O meu escritório é do jeito que eu criei e deu certo. Então, qualquer modelo dá certo, desde que você se dedique. Mas era assim, uma dedicação muito. Eu chegava no escritório 7 da manhã, eu muitas vezes até, sabe, dormia no escritório assim para me dedicar para fazer aquilo acontecer. E você deu esse ritmo. Como que você conseguiu implementar essa característica muito pessoal sua dentro do teu escritório para os advogados que estavam acostumados com uma outra realidade aí? Vamos lá. Autoestima. Sabe um momento que você fala, cara, não é que você é foda mesmo? Olha, você pode o que você quiser. E eu vou te dizer quando foi que isso aconteceu na minha vida. Vamos voltar para o Popstars? Lembra que a minha avó falou, o não você já tem? E ela falou, vai ter um concurso e você pode se inscrever e vamos ver o que vai dar? Eu me inscrevi, e aquele concurso, que 34 mil rapazes se inscreveram e eu cheguei no 6º, mostrou para mim que eu podia qualquer coisa. Aquilo me deu uma força tremenda na minha vida. Aquilo mostrou que eu podia ser o que eu quisesse. Pô, Afonso, mas você não ganhou. Você está falando uma coisa que não está batendo. Sabe por quê? Porque Deus escreve certo por linhas tortas. Não era para ser. Aquilo não era para ter acontecido. Mas aquilo provou para mim que eu podia chegar naquele lugar. Eu cheguei num lugar que poucas pessoas chegaram. E eu não era o melhor cantor, eu não era o cara que dançava mais. Eu tinha um conjunto de fatores que me levaram para aquela posição.
Ali todo mundo cantava muito mais do que eu. Ali todo mundo dançava muito mais do que eu. Mas eu cheguei até ali. Por quê? Porque a minha vontade era grande, porque eu me dedicava bastante naquilo e porque o conjunto de coisas que eu tinha somavam e davam certo. Muitas vezes eles não procuravam ali o melhor cantor, ou o melhor dançarino, ou o melhor disso. Eles procuravam um conjunto. E eu tinha o visual legal, eu dançava bem, o corpo legal, cheguei ali. Então aquilo me deu uma autoestima muito grande, que aí foi quando eu imaginei, eu posso qualquer coisa, o que eu quiser eu vou conseguir. E aí, André, na minha vida tudo foi assim. Eu penso, eu falo, eu quero. Lógico que eu busco, né? Eu quero, seja lá. Não, eu quero, eu vou conseguir. Eu dou jeito para qualquer coisa, cara. Eu quero comprar alguma coisa, eu não tenho dinheiro. Eu me viro, mas eu compro aquele negócio ali e vou pagar. E vou conquistar. Mas por quê? Porque internamente eu tenho essa força que eu ganhei nessa oportunidade aqui. Então, por isso que eu falo, para você ter um bom advogado, para você ganhar dinheiro, para você ser realizado, não é direito somente. São inúmeros fatores. E o maior deles é a autoestima, é a confiança, é saber lidar com o medo. Advogado é medroso demais. Sobral Pinto dizia, né, a advocacia não é profissão de covardes. E está certíssimo, só que advogado é medroso, advogado tem medo, advogado não... Por exemplo, a gente sabe que hoje em dia a advocacia sofre aí numa questão de salários, né? O salário de advogado hoje é muito baixo, né? Hoje o advogado ganha pouco mesmo, o advogado assalariado que está começando, é muito difícil se colocar ganhando bem. Só que ele pega esse emprego, ele não troca por nada nesse mundo. Por quê? Porque ele tem medo de largar aquilo que é certo por algo que é duvidoso. Ele tem medo de montar o escritório dele. Ele tem medo de dar um passo maior. Espera aí, você não tem medo de falar com o juiz, você não tem medo de defender não sei o que lá, mas você tem medo de lutar por você. Então, quando eu comecei na comissão de coaching, depois a gente vai falar sobre isso também lá na OAB São Paulo, o meu objetivo sempre foi esse. A gente precisa fortalecer o advogado. Para de tanto curso jurídico. O cara não pode ser o que mais sabe sobre direito, porque eu não sou o cara que mais sabe, entende? Eu dei certo não porque eu sou o mais inteligente. Eu sou esperto, eu sou inteligente, mas eu não sou o mais. Só que eu tenho outras coisas que me colocam muito à frente do cara que é mais inteligente, porque ser só inteligente não te leva a lugar nenhum, só. É um conjunto de fatores que vão te colocar lá na frente. E talvez isso é uma crítica que eu faço hoje à advocacia, à OAB, né, que pouca importância dá para essas questões. Pouco se ajuda o advogado a crescer na questão de autoconhecimento, na questão pessoal, na questão de autoestima. Só se pensa em trazer conteúdo. O advogado é treinado a fazer pós-graduação. Faz uma, termina uma, começa outra pós-graduação, a outra pós-graduação, outra pós-graduação. Para de fazer tanta pós-graduação, pelo amor de Deus. Faça uma que faça sentido para você. E depois faça um curso de autoestima, melhore o teu autoconhecimento. É ali que vai dar a virada da tua vida. E não na pós-graduação. Eu costumo dizer muitas vezes que a pós-graduação é um esconderijo para o advogado que está com medo de continuar a carreira, porque é sempre assim. Não, é que eu ainda estou fazendo a pós-graduação, então eu ainda não comecei 100% porque eu estou na pós. Mas eu vou acabar essa, terminar e estou acabando essa. Eu vou fazer outra, porque só essa não me ajudou. Eu vou fazer essa pós-graduação. Então a pós é um esconderijo, é um jeito de falar assim, eu ainda estou estudando, eu ainda estou me preparando. Para de tanto preparar. Para chegar lá, né? Ainda... E nunca chega esse dia. Nunca chega, porque daí ele faz outra. Ele faz outra e inventa outra coisa. Peraí. Dentro do que você está me falando aqui, eu vou contar uma situação para você. Uma vez, uma advogada dentro do meu escritório, eu senti que a coisa não estava fluindo. Aí eu falei, o que está acontecendo? Aí ela me disse, eu não tô me sentindo estimulada. Aí eu te pergunto, o escritório pagava a pós-graduação para ela, pagava o salário dentro. Como que a pessoa... Você acha que tem que ser alguma coisa de fora para estimular? Você não acha que a pessoa tem que ter as suas próprias ferramentas para se estimular? É uma automotivação. Você precisa se automotivar.
André, eu acordo todo dia, por quê? Porque alguém faz alguma coisa para mim? Porque alguém me motiva? Não, é porque eu tenho um propósito para alguma coisa. Eu acordo todo dia porque eu tenho que conquistar alguma coisa, eu preciso fazer algo por alguém, é algo que me faz acordar todos os dias. As pessoas que colocam a culpa sempre no outro é porque falta alguma coisa nela. Ela não encontrou o que é que faz ela acordar tão cedo, né? A segunda-feira é clássico para mim. A pessoa que acorda na segunda-feira e fala, que saco, segunda-feira, ai, que chato. Essa pessoa está faltando alguma coisa. Porque para mim, quando é domingo à noite, eu estou feliz da vida que vai vir a segunda-feira. Segunda-feira, então, eu acordo mais cedo impossível. O meu pai tem 83 anos, ele tem o grupo da família, né? 6h30 da manhã, já estou no escritório. Eu quero matar ele. Porque eu falo, como é que uma pessoa de 83 anos já está no escritório às 6h30? A gente mora no Morumbi, o escritório é na Barra Funda, esse homem já está no escritório. Agora, eu vejo isso como um exemplo assim, da pessoa que quer muito aquilo. Ele tem sede por fazer acontecer. A sede dele qual é? De fazer aquilo acontecer, de dar emprego para todos os empregados que ele tem. Ele precisa ver as pessoas felizes, ele precisa ver ele luta por aquilo, né? Ele quer ajudar as pessoas. Ou seja, quem motiva meu pai? Ninguém. Minha mãe é brava, briga com ele, não tem ninguém motivando em volta, não. É ele que faz isso com ele mesmo, né? E comigo eu vejo isso também. Por mais que eu acho que assim, eu fui casado por muitos anos, hoje estou separado, mas fui casado por muitos anos e eu posso dizer, a minha mulher lá atrás me motivava muito. Eu acho que a parceira, né, o parceiro que está com você, te motiva. Eu acho que isso é muito importante. Mas isso não é tudo, porque esse casamento acabou, e aí? E aí agora eu não faço mais nada, agora eu desanimei. Quem vai pagar a pensão? Ainda vou preso. Desanimei, ela que me motivava. Né? E o empregado? Quando você está insatisfeito com o teu emprego, é o que eu brinco assim, você está insatisfeito lá com o André, né? Então, insatisfeito, aí é que você tem que fazer mais, faça mais, para que os outros olhem para você e falem, olha, essa aí é tão boa que eu vou pegar ela para o meu escritório. Você é a tua vitrine. Então, é muito mais fácil desanimar, né? Desanimei, não vou fazer mais nada, não estou motivado, aqui vocês não motivam. E aí, a tua vida vai acabar aqui? Daqui para frente, o que você quer fazer da tua vida? Mas, normalmente, as pessoas que falam isso, no próximo ela desempolga com outra coisa, ela desempolga, meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Não existe nada perfeito, André. Qualquer lugar que você for trabalhar, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Qualquer casamento que você tenha, vai ter coisas boas e vai ter coisas ruins. Então, para de ficar querendo achar um mundo maravilhoso, porque o mundo maravilhoso não existe. É você que precisa criar esse mundo dentro de você. Por isso que eu te falo, olha só, isso é direito? Isso é pós-graduação? Não, isso é autoconhecimento, isso é autoestima, isso é internamente, é psicologia. O problema para o advogado crescer, ou a solução para ele crescer, ou o caminho, está aqui, ó. A cabeça, a mente do advogado, ela é a nossa melhor amiga, mas ela pode ser a maior inimiga se você não trabalhar direito com ela. Mas eu não sei, as pessoas não visualizam isso. Sim, a pessoa achar que, não, eu poderia estar num lugar melhor, um escritório melhor, aqui eu não estou, então eu estou desestimulado, trabalho menos, ela acaba girando a roda negativamente, né? Em vez de ela falar, poxa, eu queria estar num lugar melhor... Faça por onde? Eu vou, né? Eu quero ganhar mais... Então, você produz mais e é natural que venha girando a roda positivamente, que a pessoa, você está sendo útil para mim. Não, tem lugar que também não reconhece, mas tem. Não reconhece, olha, eu gostaria de sair, eu tenho uma outra oportunidade, e saia. Não fica lá atrapalhando o negócio, né? Porque a pessoa não sai, fica ali atrapalhando, mas fica ali reclamando. Eu atendi uma pessoa esses dias, falou, eu trabalho há 30 anos num lugar, estou insatisfeito há 30 anos. Eu falei, mas nossa, demorou 30 anos para perceber que está insatisfeito? E aí? É porque estava cômodo. É cômodo. E as pessoas são cômodas, né? Sim. Então Tem gente que se acomoda no trabalho, se acomoda em relacionamento. Em tudo, né? E tudo tem solução, desde que você queira. Né? É preciso que você queira. A força de vontade é algo louco, que faz você... Quantas histórias eu já vi de advogados que estavam mal, assim, e quando eu trabalho a cabeça, quando eu trabalho a autoestima, quando eu trabalho a coragem, né? E faço ele enxergar tudo que está em volta. Eu brinco, as pessoas falam, me explica o que é coaching, né? Eu já estou antecipando, mas o coaching, o que é que eu faço? Eu tiro o cara da ilha. Eu tiro ele da ilha e falo, dá uma olhadinha em volta aqui. Olha quanta coisa tem aqui que você não está vendo. Deus, é verdade, eu não estava vendo nada disso. Porque a gente não vê, né, André? A gente não enxerga muito as coisas que estão acontecendo com a gente. Mas quando alguém mostra para a gente, fala, olha ali, olha o que está acontecendo.
É isso que falta, a pessoa enxergar um pouco mais disso. A solução, o sucesso está dentro da cabeça. E hoje eu digo, o meu sucesso, na minha profissão, ele está muito ligado à confiança. Quando eu pensei assim, eu posso ser quem eu quiser, dane-se a opinião do outro. Eu não estou nem aí para o que o outro vai dizer, o que o outro vai falar. Eu tenho que ser bom, eu tenho que ser ético, eu tenho que fazer o bem e eu tenho que fazer bem feito. É isso. Fiz tudo isso? Eu vou agradar todo mundo? Não. Não dá para agradar todo mundo. Sempre vai ter alguém que vai reclamar. Faça uma festa, chama todos os seus amigos, vai sair um monte de gente falando, não tinha comida, não tinha não sei o que lá. Você se matou para fazer e vai ter gente reclamando. É assim, está tudo bem. Isso ficou muito pior com as redes sociais. Sim, porque hoje o pessoal é o camarote, né? Fica todo mundo ali só reclamando, falando, acontecendo. Faz parte, mas aí que você vai fazer? Entrar para o hall dos reclamões? Não! Saiba que é assim, aceita que dói menos e segue a tua vida. Reunião de advogado, muitas vezes, sabe? Isso é um exemplo que eu cito nas palestras e vou citar aqui para você. Juntou 2, 3 advogados juntos, o que acontece? Reclamação. Como é que tá para você, hein? Tá ruim? Nossa, para mim tá péssimo. Nossa, tá horrível. A advocacia não dá mais. Você vai abrir um escritório? Eu de você não fazia isso. É só isso que eles falam. É um jogando o outro mais para baixo ainda. Para de reclamar. Eu, quando começa isso, eu saio fora. Eu falo, não quero saber. Deixa eu correr atrás. Senta no teu escritório, se não está bom para você, traça outra estratégia. Qual é a estratégia que eu vou fazer? Aí eu vou fazer isso. Agora, ficar reclamando, está ruim para você? Está ruim para todo mundo. Então, tá bom porque está ruim para todo mundo. Não está bom, não. É porque você está aceitando isso. Você está se conformando com algo que é mais fácil. E fala uma coisa, quem percebe agora, está ouvindo a gente, está falando, poxa, eu sou assim, eu tenho esse olhar um pouco negativo, eu fico esperando o estímulo de fora. O que essa pessoa tem que fazer? A primeira coisa é isso, ó. Essa pessoa que acabou de ouvir e pensou o que você está dizendo, ela enxergou onde está o problema. A primeira coisa é entender, porque quando você não percebe isso, você acha que o mundo está errado e você é o certíssimo. Né? Então, assim, é aquela pessoa que você fala, tudo bem, bom dia. Ah, não tá. Ah, não tá, tá tudo ruim. São pessoas que são vítimas, né? Tudo acontece para ela, o mundo está ruim para ela, as pessoas não gostam dela, as pessoas não ajudam ela, tudo é ela. O juiz pega no pé dela. Pega no pé dela. Não é ela que não faz o serviço direito, entendeu? É ela, o problema são os outros. Então, quando essa pessoa identificar, olha o que ele está dizendo, ele está falando isso para mim. Primeiro passo, 90% do caminho já foi resolvido. Aí você tem que buscar autoconhecimento. Sabe, hoje em dia, agora não, que essa pandemia, né, deu uma atrapalhada toda, está tudo online. E eu, particularmente, não estou mais aguentando essas coisas de online. Eu não consigo mais fazer um curso online, eu não consigo mais muita coisa nesse sentido. Eu quero presencial, tanto que vou lançar o meu curso presencial de um dia, uma imersão, para novembro vai ser presencial, não vai ser nada de mais online, não. A pessoa precisa buscar esses cursos que hoje existem, o que tem de treinamento motivacional, de treinamento aí de autoconhecimento, é muito. Hoje em dia tem muitas opções aí, Roberto Chiniachik, Jerônimo Temel, e tem as formações em coaching, sabe? Eu acho que hoje fazer uma formação em coaching não é porque você quer ser coach, né? Porque hoje em dia as pessoas falam, não deu certo, virou coach, né? Tem muito isso. Não vá para virar coach, vá para treinar e para aprender o que se faz. As ferramentas, né? Olha só, como eu caí na história do coaching, né? Eu estava lá com a minha advocacia, não sei o que, uma amiga me falou, vai ter um treinamento aí, formação em coaching. Eu falei, nossa, o que é isso? Eu vou. E fui, me inscrevi na formação, uma semana preso. Eu falei, nossa, que loucura que eu estou fazendo. Eu com tanto trabalho, uma formação, de ficar 6 dias lá me formando para ser coach. Eu falei, mas eu vou ser isso aí também, todo mundo está sendo, eu quero ser. Quando eu cheguei lá, André, eu comecei a perceber que tudo que pregavam ali dentro era muito parecido com o que eu fazia. Eu falei, gente, mas espera aí, olha o que ela está dizendo. Isso é o que eu penso, isso é o que eu faço, é isso que eu vivo. Eu falei, eu era coach e não sabia. Foi muito louco isso. E aí eu percebi que naquele momento eu descobri que o sucesso da minha carreira se dava pela minha forma de pensar, sobre a minha forma de agir, e não pelo meu conhecimento. Eu não tinha tido eu não tinha percebido isso. Eu achava que eu era um advogado foda. Eu achava assim, eu sou o melhor advogado de São Paulo. Você achava que era restrito a advocacia. Eu achava que era advocacia. Quando eu fiz a formação em coach, eu olhei e falei, gente, o meu sucesso não tem nada a ver com a advocacia. O meu sucesso é porque essa pessoa que eu sou, que pensa, que faz, que acontece, que age,
É isso que é o sucesso. Você usando, agindo dessa mesma forma, qualquer coisa que você fizesse ia dar certo. Dá certo. Aí você pega o Abílio Diniz. É a mesma forma de pensar, de agir, de fazer. Outro empresário de sucesso. A mesma forma de agir, pensar e fazer. Modelos de negócios diferentes, mas pensam da mesma forma, agem da mesma forma, não desistem, vão até o fim. E por aí vai, uma sequência. Eu falei, descobri a América. Aí eu falei, não existe nada para advogado nesse sentido. Os advogados precisam entender isso. Eles estão fora da casinha, eles não perceberam onde está o segredo da advocacia. Foi aí que, naquele momento, dentro do curso, eu montei o coaching jurídico. Falei, não existe coach para advogado, coaching jurídico. Falei, vai ser coaching jurídico porque é de advogado para advogado. Né? E aí criei o livro, aí já comecei. Criei um instituto, do curso mesmo, tá? Do curso eu já falava com a minha equipe de marketing, com a minha secretária, eu falava, pode criar, coaching jurídico, abre uma empresa nesse nome. Foi dali mesmo. Ação. Isso é uma outra coisa que eu descobri no curso. O que diferencia as pessoas, ou o que diferencia os advogados, não são as ideias que eles têm, mas sim o quão rápido e eficiente eles executam essas ideias. Dali mesmo eu já falei. Monta aí a empresa, pode fazer uma empresa, Instituto Brasileiro de Coaching Jurídico. Aí comecei, aí criou e aí nasceu o coaching, aí é um monte de coisa que acontece. Hoje é uma realidade já no mundo, não estou falando só em São Paulo. E saiu da minha cabeça. Então eu falo, gente, até que eu não sou tão louco, né? Até que eu pensei em algo que fazia sentido. E como que funciona, para quem faz a mínima ideia, nunca ouviu falar, como que funciona o coaching jurídico? Na verdade, o coaching jurídico é uma metodologia de coaching de advogado para advogado. Por que de advogado para advogado? Porque é o advogado coach que conhece as dores do advogado. Porque quais são as dores do advogado? Dificuldade de marketing. Mas aí ele já olha para o outro lado. A dificuldade não é o marketing, a dificuldade é o código de ética que complica o que eu posso ou não fazer. Não, o código de ética permite muita coisa. Agora a gente tem a atualização do provimento, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Não está mudando muita coisa, continua a mesma coisa. Eles só estão dando nome aos bois, eles só estão dizendo isto pode, mas já podia antes. Porque se antes não dizia que não podia, podia. Sim. Só que o advogado acha mais fácil falar, não pode, e aí ele acaba não fazendo muita coisa. O coaching jurídico, na verdade, ele faz você enxergar aquelas coisas que você não enxergava antes. Ele muda a tua mentalidade, ele muda o teu mindset. Eu digo que eu transformo advogado comum em advogado empreendedor. E empreendedor é aquele que tem visão, aquele que tem coragem e aquele que tem competência. Ele se torna bom, ele tem coragem de fazer coisas que o outro não faz e ele é muito bom, competente. Né? Então, as minhas imersões, quando eu faço uma imersão, assim, eu fiz muitos eventos assim, de um dia. O cara entra de um jeito e o cara sai transformado dali. Não é que ele vai lá para ter curso comigo. Eu saí, olha, aprendi, anotei muita coisa. Eu não anoto nada nos meus cursos. Eu não gosto que anote. Eu falo, aliás, ninguém anota nada, por favor. Aqui é para escutar. Aqui é para você enxergar o que eu estou te mostrando. Eu coloco exemplos da minha vida. Por exemplo, a gente está aqui conversando. Eu estou te colocando vários exemplos da minha vida. Fica muito mais fácil de você enxergar a transformação, enxergar o que eu estou querendo explicar com um exemplo. O cara sai dali falando, como assim que eu nunca vi isso tudo que esse cara está falando? Aí as pessoas falam, nossa, Afonso, mas o que você faz? É algo que... Eu falo, gente, eu falo nada que ninguém não sabia. Tudo que eu falo, todo mundo sabe. Tudo que eu falo aqui não é segredo. A única coisa é que ninguém nunca parou para perceber. As pessoas esquecem tudo isso que eu estou falando. Então eu relembro a pessoa do que ela tem que fazer. E aí ela transforma, do dia para a noite aquilo vira um avião. Quantos alunos meus que eu vejo hoje ganhando assim, muito dinheiro, com vidas transformadas. Por quê? Simplesmente porque eu fiz isso nele. É um estalo. É enxergar algo que você nunca estava enxergando. Não é aprender. Porque aprender você aprende. Não, é transformar. Olhar fora da caixa mesmo. O cara abre a visão dele. Por exemplo, quando eu fui presidente da comissão de coaching jurídico da OAB São Paulo, eu gosto muito de falar dessa história, né? Eu cheguei para o vice Canton, na época era o Canton que era o vice-presidente, falei, Canton, como vai? Tá, olha, eu tenho uma proposta, eu queria montar a comissão de coaching jurídico, expliquei, tal, deferido. Falei, meu Deus, né? Que bom. Aí eu falei, agora eu quero fazer o congresso de coaching jurídico. Então eu falei, gente, eu não posso fazer um congresso normal, eu não posso fazer mais um congresso, eu não posso fazer um congresso Eu falei, eu tenho que fazer o congresso. Fui no Teatro Gazeta, peguei quanto custava a locação do Teatro Gazeta na Paulista, fui atrás de um patrocinador, naquela oportunidade meu patrocinador foi o Legale, a faculdade Legale, eles foram nossos patrocinadores naquele momento, eu aluguei o Teatro Gazeta,
Eu montei um cenário com as letras da OAB em letra caixa, iluminação vermelha, azul. Eu coloquei música, eu coloquei aquelas luzes moving que rodavam assim dentro do Teatro Gazeta. Eu coloquei o time que recebia as pessoas com roupa, com o nome do congresso. Na hora que abriu as portas do Congresso, era música tocando, os advogados entrando assim, ó, falando, meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? Mesa diretora, Marcos da Costa virou para mim e falou, mas e a mesa como vai ser? Eu falei, não vai ter mesa. Eu falei, não vai ter mesa. Ele falou, mas a mesa não vai ter. O Humberto, o doutor Humberto Durso, na oportunidade, eu falei, doutor Humberto, eu quero sem mesa. Ele falou, sem mesa, tá bom, tudo bem. Daqui a pouco eu falei, eu queria luzes, eu queria música. Ele foi assim, deixando. Eu falei, meu Deus, eles não sabem o que eles estão fazendo, né? Eu vou te dizer, em uma semana nós tivemos 1.500 inscritos no Congresso de Coaching. Aquele foi o congresso que mais lotou, porque ali só tinha gente que não estava, ninguém estava ali puxando o saco. Você sabe como é que é evento, né? Vai todo mundo puxar saco. No meu não tinha um puxa-saco, era só gente que se inscreveu e estava ali vendo aquilo. Todo mundo vidrado, das 8 da manhã às 18 horas, aquilo lotado, o Teatro Gazeta. E naquele palco, as pessoas dançavam. Eu fazia advogado dançar, advogado levantar a mão, chorar. Eu falava, não pode ser que isso está acontecendo. Hoje eu olho e falo, olha a coragem que eu tive de fazer algo novo, porque pensa, André, podia ter sido ridículo aquilo podia não ter dado certo, aquilo podia ter sido o maior mico da minha vida. Aquilo transformou os eventos jurídicos no Brasil. Hoje, se você olhar os eventos jurídicos, todos têm iluminação, todos os eventos têm música, os eventos deixaram de ser tão tradicionais. Afonso, mas pode ser tradicional? Pode, não tem problema nenhum, mas também pode ser diferente, e está tudo bem. Era isso que as pessoas não percebiam antes. As pessoas achavam que tinha que ser daquele jeito. Não tinha que ser, ninguém disse que tem que ser. Pode ser desse. E olha só que legal que é também. E aquilo mostrou para o advogado que, olha, pode vir um doido e fazer diferente. E aí Humberto Durso virou para mim e falou, Afonso, não é que nós somos tradicionais, é que precisa de alguém com esse perfil fazer. É só vir e fazer. E eles me deram a possibilidade de fazer. E o coaching, a comissão de coaching da OAB São Paulo, no momento que eu fui presidente, ela transformou a advocacia. Tanto que hoje, ela voltou a ser o que era. Por quê? É o perfil do atual presidente, do presidente passado, do atual presidente, tradicional, e está tudo bem. Mas como eu prego ser diferente, eu prego que você pode ser do seu jeito, então eu tinha que mostrar para o advogado que isso acontecia. Ele tinha que enxergar isso, ele tinha que perceber. Eu fui convidado para fazer um congresso de coaching jurídico da OAB Pernambuco. Eu falei, eu preciso chegar diferente nesse congresso. Chamei meu alfaiate, Bernardo Akel, que faz minhas roupas. Falei, Bernardo, eu preciso chegar com uma roupa diferente lá. Eu preciso chegar com... Bom, escolhi um tecido todo xadrez, um terno, mas eu não levei o costume, foi só colete e calça, né? Eu cheguei no lugar causando. Mas qual foi a minha intenção com aquilo? Não era aparecer, mas sim mostrar para o advogado e falar, olha como ele está vestido, pode, está tudo bem ser assim. E isso eu comecei, com esse discurso, eu comecei a mostrar para o advogado, tanto que hoje os advogados, as pessoas estão mais soltas na advocacia. Eles falam, poxa, pode ser desse jeito, olha que legal. A advocacia deixou de ser tão fechado, tão engessado. Uma coisa que me incomoda muito nos eventos jurídicos, você chega em evento jurídico, né, palestra, todo mundo vai de terno e gravata. Para quê? Me explica qual o objetivo de todo advogado estar de terno e gravata num evento jurídico. Não tem o porquê, é até engraçado. Sábado, eu fazia eventos de sábado, o advogado tudo de terno e gravata. Para quê? Pode ir de shorts, não tem problema ir de shorts. A gente não está numa audiência. A advocacia ela é formal dentro do fórum, para conversar em reuniões com clientes, com multidão. É ali que é para ser formal. Agora, no evento entre amigos, entre colegas, eu tenho que estar de gravata por quê? Para passar calor. E chamar de excelência... Então, eu sou totalmente contra essas coisas. Mas, assim, eu acho que... No evento, entre colegas, é demais, né? Olha, eu vou dizer para você, aí eu não sei se eu posso falar isso, né? Vai ter um apito aqui, mas eu acho insuportável esses eventos que ainda a nossa instituição insiste, 1 hora do evento é agradecendo a presença de cada um que está sentado naquela mesa. Eu me pergunto, quem é que gosta disso? Vamos fazer uma enquete? Vamos lá. Você gosta? Você gosta? Você gosta? Ninguém gosta. E por que se faz ainda? Porque é um modelo padrão que foi criado e ninguém tem coragem de mudar. Só que está na hora disso mudar. Isso é insuportável, aquela puxação de... Desculpa, Pi, pode pôr um apito.
Puxação de saco. Olha, eu queria agradecer em nome desse, em nome daquele. Pelo amor de Deus. O estudante de direito, o advogado, trabalha o dia inteiro. Aí ele sai do trabalho cansado e vai assistir uma palestra. 1 hora da palestra é essa puxação de saco. Faz sentido? Para mim não faz. Mas está errado? Não, está tudo bem. Mas eu acho que o mundo mudou, a advocacia mudou e a gente está estacionado. A gente perde muitas vezes muito do conteúdo porque fica Não é? nesse excesso de formalidade. Agora está errado? Não, é isso que eu digo, não está errado, nada é errado. Mas a gente precisa mostrar essa nova advocacia, essas novas ideias e modernizar um pouquinho a advocacia. Eu sou muito, olha, eu luto e por você é o isso. porta-voz disso. E assim, eu sou muito corajoso, eu falo porque eu não estou falando errado, está falando uma besteira. Não, eu não estou falando uma besteira, eu estou falando o que as pessoas não têm coragem de dizer, porque as pessoas não têm coragem. Se você for olhar, fica todo mundo assim, olhando assustado. Você concorda? Concordo. Mas não fala. E fala uma coisa, você tem os cursos, né? E tem também aquele coaching personal mesmo, Sim. né? Qual a diferença? Eu tenho, na verdade, assim, hoje eu divido minha vida em 3 empresas, né? Eu tenho a advocacia, né? E tenho o Instituto de Coaching Jurídico, que é onde eu faço treinamentos em grupo, individuais, e faço o meu curso online. Eu tenho um curso online que é o Escritório Smart, do zero ao sucesso na advocacia em 24 semanas. Então, tem lá os 24 módulos. E tenho meus eventos online, presenciais, que é o Profissão Advogado. Então, tudo depende do perfil do advogado, né? Eu acho que assim, nem todos os modelos de cursos que eu dou servem para todos. Eu acho que a pessoa precisa entender em que nível ela está e onde ela precisa, né? A mentoria individual, ela acontece quando você já está num nível mais avançado, quando você já enxerga tudo isso que eu estou te falando. Porque se você não enxerga tudo isso, não vai gastar tempo comigo lá de 1 hora que é caro para eu fazer você enxergar. Quer enxergar? Faz um curso online primeiro. Quer enxergar? Vai num evento presencial. Aí sim. Agora, você já enxergou? Você já está com a tua estrutura montada? Vai para a mentoria individual. Ah, mas se a tua estrutura não está montada, vai no em grupo. O em grupo é legal por quê? Porque você acaba descobrindo uma coisa que na advocacia as pessoas não mostram. Está todo mundo no mesmo barco. Todo advogado tem problema, todo advogado tem dificuldades, mas isso não se mostra no Instagram nem no Facebook, né? Para todos os efeitos, está todo mundo rico, milionário, está todo mundo lindo na advocacia. E não está todo mundo lindo, é difícil. Para você ter dinheiro, a minha vida, quem olha lá acha que está tudo maravilhoso. Não está. Tem um monte de pepino. A gente está aí há 2 anos sem advocacia de verdade. Sabe, eu trabalho com reclamante, reclamada, eu tenho essa advocacia. Pensa como é que está para esses meus clientes e para a minha advocacia 2 anos com o fórum parado. Eu que tinha 200 funcionários, 200 colaboradores no escritório. E para bancar essa estrutura. Então, é difícil. Não estou aqui dizendo que... mas eu me adaptei. Eu fui tentando fazer, eu diminuí minha estrutura, eu diminuí pessoal para me adaptar à realidade do mundo que a gente vive hoje. Mas isso é muito importante. Por isso que o grupo funciona, porque lá a gente coloca as dores. E aí você olha e fala, gente, não é que os outros também têm o mesmo problema que eu? Aí começa a ficar mais fácil. O advogado ele acha que com o outro não acontece. Né? E a gente sabe que acontece, de verdade. E me fala uma coisa também. Dentro, você falou agora da sua equipe, que você passou por esse momento difícil. Como que você enxerga que vai ser daqui para frente, na advocacia, com o seu perfil? O home office, você acha que ainda para um escritório com o teu perfil vai voltar um pouco mais presencial para poder ter aquela coisa de trocar as ideias entre os advogados? O que você acha? Vamos lá. Eu não sou adepto a home office. Por quê? Porque eu acho que no home office as pessoas ficam engessadas. É muito cômodo, é muito gostoso, é produtivo. Eu não estou falando de produtividade. Eu acho que as pessoas produzem bem no home office, porque você não cansa para ir, você não cansa para voltar, você está dentro da tua casa. Só que uma hora é preciso ter o contato, é preciso ter o calor humano, é preciso estar com a equipe, é preciso entender as necessidades do seu time. A partir da hora que você está em home office, você é engessado. Você faz aquilo que mandam, você faz aquilo que é tua obrigação e para por ali. Porque deu o teu horário, deu o teu trabalho e a coisa por ali. Quando você está junto com o time, quando você é ativo, você percebe quais são as necessidades da empresa e aí você vai fazendo muito mais. Então, no quesito produtividade com resultados, o home office ele não funciona muito. Agora, produtividade básica vai funcionar.
Então vai depender do tipo de líder que a gente tem. Eu sou um líder participativo, eu sou um líder que lidera pelo exemplo. Eu faço para que as pessoas façam. Eu faço junto, eu estou perto, eu dou exemplo, eu dou risada, eu estou ali, eu motivo o meu time. Você falou da questão de motivação, eu motivo. Eu estou ali, tanto que no meu escritório é assim, as pessoas têm 20 anos, 16 anos, 14 anos, 11 anos, 10 anos. É tudo um monte de anos que ficam ali. E quem saiu, voltou. Porque é agradável trabalhar lá comigo, é gostoso. Quem sai, vê como é que é o mercado, volta. Porque a minha liderança, ela é assim. Mas a minha liderança não funcionaria no home office, porque eu sou aquele que está ali nas mesas. Eu estou andando em volta, eu dou beijo, eu abraço, com respeito, lógico, mas eu tenho carinho pelas pessoas que estão ali comigo. É a minha forma de trabalho. Eu acho que o home office não vai funcionar daqui para frente, mas eu acredito que a advocacia ela teve uma transformação e ela não volta mais para o que ela era. E aí existe hoje um novo modelo de advocacia, que é uma advocacia digital, sim. A gente precisa entender que o mundo mudou e a advocacia hoje ela é digital. E aí, como fazer isso? Como implementar uma advocacia digital para os advogados? Esse é o principal ponto e é esse um dos temas que eu vou tratar no meu evento presencial. Como transformar o seu advogado numa advocacia digital. Que foi o que eu fiz. Eu acabei tendo que fazer isso. Quando veio a pandemia, eu falei, alguma coisa eu preciso fazer. E eu transformei do dia para a noite. Apanhei, não foi tão fácil, mas hoje o meu escritório funciona digital 100%. E o que você vê como sendo as maiores dificuldades dos advogados hoje em dia? É a questão do mercado? É a questão de se adequar a essa nova realidade de uma advocacia digital, se relacionar e criar networking, a comunicação? Advogado faz networking, né? A grande maioria faz. Sabe qual é a maior problema que eu acho que o advogado encontra hoje? É preconceito. Ele é preconceituoso. O advogado, entenda, ele é preconceituoso com mudanças, ele é preconceituoso no sentido de fazer algo diferente do que ele está acostumado, ele é preconceituoso de fazer algo que ele acha que não vai dar certo, que ele não acredita. Só que, infelizmente, as coisas não vão mais funcionar como eram antes. Então, ele precisa deixar o preconceito de lado, né, para fazer algo diferente, porque coisas iguais trazem resultados iguais. Coisas diferentes trazem resultados diferentes. Então, é preciso fazer diferente no mundo que está diferente de antes. Advogados século XIX não ganham dinheiro, não sobrevivem século XXI. Escritórios modelo século XIX não vão funcionar no século XXI. Não tem como isso acontecer. Por quê? Porque o mundo mudou. As empresas que funcionavam nessa época já faliram, não existem mais. E as escolas de advocacia continuam igual. E vamos dizer, faculdade de direito continua ensinando a mesma coisa que ensinava lá atrás. Vamos culpar as faculdades de direito? Talvez não. A gente precisa culpar o advogado que entende que a culpa é da faculdade de direito. Porque a faculdade ela não faz mais que a obrigação dela, ela ensina a lei, mas ela não ensina você a ser empreendedor. Aí você precisa buscar como fazer isso. A faculdade ensina o direito para juízes, para delegados, para servidores públicos, para advogado. Então, ela não pode ensinar você a ser advogado, ela tem que ensinar a lei. O curso é de direito, não de advogado. Agora, quem talvez pode fazer isso? A OAB. Aí eu acho que a OAB tem que entrar com uma formação. Ao invés de a gente fazer tanto a questão de exame da ordem, porque exame, você vai lá, estuda, passa naquele examinho lá, conseguiu passar, e aí? E aí que continua a mesma confusão, a mesma dificuldade. Alguém precisa me ensinar a ser advogado. Quem é que vai me ensinar a ser advogado? A faculdade não ensinou. De quem é essa obrigação? Da OAB. E a OAB faz isso? Não. Então, isso é uma questão para mim muito importante. O que você acha que a OAB poderia fazer para preparar mais o advogado? Eu tenho uma OAB em São Paulo que ela faz um trabalho muito legal. É a OAB Guarulhos. A OAB de Guarulhos ela tem lá a escolinha da advocacia. É até uma criação do Abner. O Abner Vidal, na época... O Abner foi meu mentorado. Ele fez curso comigo e o Abner, hoje, na diretoria lá da OAB Guarulhos, ele instituiu, junto com eu não sei quem, as ideias, mas eu vejo bem o Abner muito presente em tudo isso, ele instituiu a escolinha da advocacia. Ele ensina a ser advogado. O que o advogado precisa saber, desde a questão empreendedorismo, da questão financeira, da questão propriamente de conquista de clientes, sabe? Existe um tabu muito grande, André, na questão de conquista de cliente. Advogado não pode conquistar, captar clientes. Esse nome captar, a gente precisa entender o que ele quer dizer. Captar e conquistar é a mesma coisa. O que eu posso fazer é fazer isso, porém de forma ética.
Mas eu não sei você, mas na minha casa tem uma coisa que chega muito, que se chama boleto. É um atrás do outro, chega um boleto, uma multa, né? Vai chegando. E a gente tem que pagar aquilo. E como é que paga aquilo? Com o nosso trabalho. Qual é o nosso trabalho? Advocacia. Para eu pagar, eu preciso ter o quê? Cliente. E eu não posso conquistar cliente. Não combina uma coisa com a outra. Então, precisa se entender que a conquista de clientes por advogado é totalmente viável, correta, certa. Só que tem que ser feita da forma ética. É só isso que o advogado precisa entender. Só que treina seu advogado o tempo todo dizendo não pode, não pode, não pode, não pode. Então, tá dentro da cabeça dele, ele tem crenças limitantes de que advogado não pode conquistar cliente. Ele sai da faculdade, meu Deus, não pode fazer, não posso fazer, não posso ter cliente, não posso ter dinheiro. Tem advogado que tem medo de ter dinheiro, aí eu quero comprar uma Mercedes. Não pode, advogado não pode ter. Advogado pode ter Mercedes, advogado pode ter barco, pode ter avião, pode ter o que ele quiser, desde que ele trabalhe de forma honesta e ganhe dinheiro. Então quem quer ser mais advogado? O advogado não pode ganhar dinheiro, o advogado não pode ter cliente, vai ser padeiro, então, vai fazer uma padaria, vai ser qualquer coisa que você possa correr atrás do seu cliente. Então, o que tem que ficar claro? Advogado pode conquistar cliente? Sim, faça somente da forma ética, siga o que diz o nosso código de ética. É fácil. Esse exemplo de Guarulhos realmente é muito bom. E recentemente houve uma polêmica aí, uma questão de prerrogativa. Nós já tivemos casos emblemáticos aí na Justiça do Trabalho, como os colegas de prerrogativas que deram Você sabe que eu fui o cinegrafista desse dia aí. Eu era o cinegrafista. É o máximo. Aquele dia foi o máximo. Eu sou o cinegrafista daquele momento, que foi ridículo. Deu tá? Eu não lembro qual golpe que ele deu ali, mas... um sotogari. Foi um sotogari. Deu um sotogari, derrubou o segurança, aí entrou todo mundo correndo e tudo mais. É claro que aquilo é uma situação pontual. Pontual, mas gravíssima. Gravíssima. Se a audiência ela é aberta ao público, por que o fórum estava fechado tendo audiência no escuro? Não, terrível. Só que aí, o que ficou ruim? Ficou ruim porque o advogado tentou entrar. Não, o advogado fez o que tinha que ter sido feito ali. O fórum não podia estar fechado. E uma juíza não podia estar fazendo audiência no escuro. Não tem o que falar. Esse caso realmente é um caso exemplar. Mas você não acha que, muitas vezes, os colegas não conhecem bem as prerrogativas e que seria uma função da ordem ensinar a prerrogativa para o advogado, já que ninguém aprende prerrogativa na faculdade, né? Eu acho que é a ordem mesmo. A faculdade não vai falar de prerrogativas. É a ordem que tem que falar. Mas aí que está. Eu vou entrar, você vai falar, esse Afonso é um chato, ele só fala a mesma coisa. Mas tudo me leva para isso. Você pode ser o cara que mais entende de prerrogativa, mas se for medroso, você não resolve o teu problema. Vou te falar, dar um exemplo, vai com a escolinha do Afonso, né? Vamos pensar na Marginal Pinheiros, um acidente com um motoboy. Caiu um motoboy, o que acontece? Junta motoboy igual formiga em volta do motoboy. Tenha um advogado no fórum que teve a sua prerrogativa violada por um juiz. Os outros advogados vão atrás de quem? Do juiz. Ninguém vai atrás do advogado. Está errado aí. Olha só a diferença. O motoboy, ele se une com o motoboy. O advogado, ele vai lá para ser testemunha do juiz. É inaceitável isso. Mas é o que acontece. Quantos advogados ficaram contra esse meu colega que deu o sotogari aí, contra todos nós que entramos no fórum, que não tínhamos obrigação nenhuma de estar ali? A gente estava na nossa reunião lá de prerrogativas da Associação dos Advogados Trabalhistas quando teve o chamado. A gente foi ali sem ganhar nada. E teve gente julgando o que a gente fez. Espera aí, a gente estava ali pela advocacia. E se não fosse aquele episódio, as coisas poderiam estar muito piores hoje. Aquele episódio mudou a vida da Justiça do Trabalho. Mas onde é que está o advogado? Com medo. O advogado é assim, olha, prerrogativa, eu estou aqui, está atrasado, não sei o que lá. A gente fala assim, olha, o que o senhor precisa fazer? O senhor precisa formular. Com você colocando isso no papel, nós da prerrogativa conseguimos fazer. Ah, não, mas não quero que põe meu nome. O que está acontecendo aí? Medo. Então, onde que eu tenho que trabalhar? É o medo. Não adianta saber a prerrogativa se você tiver medo, se você for medroso. Mas se ele conhece o que é realmente... Mas ele não tem coragem. Eu acho que tem que conhecer. Lógico, acho que falta conhecimento e precisa ensinar, e precisa... Não é ensinar, é pôr na cabeça dele isso, muito, muito, muito. Mas a gente só tem que trabalhar isso? Não, tem que trabalhar o medo. Ele tem que ter coragem. Ele precisa entender que a prerrogativa só vai funcionar se ele for ativo.
Se ele demonstrar o que está acontecendo, se ele tiver uma prerrogativa violada, ele fizer o quê? Uma denúncia sobre isso. Aí a coisa vai começar a ter... É igual o boletim de ocorrência. Fui assaltado, não vou fazer o BO. Fui assaltado, não vou fazer o BO. Não vou fazer o BO. O que acontece? Naquele bairro ali não acontece nada, porque ninguém faz o BO. A partir da hora que fizer o BO, o que vão fazer? Colocam polícia ali para cuidar. É verdade. Agora o advogado não faz porque tem medo. Ai, mas o juiz depois vai me queimar. Para com isso. Advogado tem que estar do lado de advogado. E me fala uma outra coisa. Como que você vê o relacionamento entre a advocacia e a magistratura, em especial na Justiça do Trabalho? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu assumi lá na Associação dos Advogados Trabalhistas, a gente vivia um momento muito ruim desse relacionamento. Juiz adorava juiz e odiava advogado. E vice-versa, né? Até que nós fizemos um trabalho muito forte, eu, o doutor Lívio, a doutora Sara, Daniel Ortega, Horácio, Ricardo Russo, a gente fez um trabalho muito grande de aproximação da magistratura da advocacia, né? E foi muito bom. Então, a AT ela conseguiu fazer essa junção, virou uma outra era na Justiça do Trabalho. A primeira era, que foi a era do meu pai, os juízes e advogados conviviam, era gostoso, era um relacionamento saudável. A partir da hora que o negócio cresceu demais, começou um relacionamento muito conturbado entre a advocacia e a magistratura. Com a nossa gestão, aí eu te falo dentro da advocacia trabalhista, eu estou te falando onde eu tenho propriedade para falar, onde eu conheço de fato. Mudou, o relacionamento foi outro. O Dr. Farley, presidente da Matra, na oportunidade, foi muito próximo. Eu que tive um desentendimento com o Farley, neste dia do Sotogari, eu e o Farley tivemos um grande desentendimento, mas depois nós conversamos e houve uma união muito grande da advocacia com a magistratura. Começou a ter um relacionamento. Hoje a gente está voltando a ter um relacionamento ruim de novo. Né? Isso não pode. O advogado ele já tem muitos problemas, sabe? Mas o juiz não enxerga muitas vezes isso. O juiz não sabe a hora que aquele advogado acordou, ele não sabe a hora que o advogado sabe todos os problemas que ele passou para chegar lá no fórum e falar: cadê a sua gravata? É de uma falta de cuidado, de carinho, né? A gente vê aí na televisão, o próprio ministro, a forma que ele fala: como o senhor me chamou? Excelência! Onde está a liturgia, não é? É tão pequeno isso, é tão mesquinho esse tratamento, sabe? Porque a pessoa deixou de falar uma palavra, deixou de falar não sei, eu acho isso muito fora de moda. Uma dúvida que eu tenho, a mentoria, o coaching, ela é algo bem pessoal. Eu vi aí, tem até uma subseção que está fazendo mentoria, mas como se fosse uma palestra, um vídeo, uma live. Você acha que é aplicável isso? Mentoria pega incompatível. No colo. Mentoria é pega no colo e dá o direcionamento e fala, vai por aqui, vai por ali. É pessoal, certo. É uma coisa bem pessoal, não é? Mentoria é mentoria. Se não é palestra, se não é palestra, treinamento, é curso. Né? Por exemplo, eu tenho meus cursos que eu falo muitas coisas muito parecidas com o que eu dou na mentoria. Por exemplo, aliás, tudo que eu falo é muito parecido. O Afonso não é um cara de muitas... muito, você vê, tudo cai na mesma coisa. Mas eu acho que o problema é tão pequeno e a gente não identifica ele que você sempre cai nele, né? Mas os meus cursos, eles falam a mesma coisa. Só que a mentoria, qual é a diferença? Eu pego no colo. Falo, vamos lá, qual é a tua dificuldade? Porque às vezes a tua dificuldade não é a mesma dele, não é a mesma dele, não é a mesma dele. Cada um tem uma. Então você molda para cada pessoa. Essa é a diferença da mentoria. E o treinamento e o curso. Então a mentoria tem que ser algo que pega mesmo o advogado. Agora, a minha comissão de coaching lá na OAB São Paulo, como é que ela funcionava? A gente semanalmente tinha reuniões. E as minhas reuniões não eram abertas só para quem é da comissão. Porque eu não quero falar com quem é da comissão. Eu quero falar com a advocacia. Eu estou ali para ajudar o outro. Então, você não precisa ser inscrito na minha comissão para fazer parte das minhas reuniões. As reuniões eram abertas, aconteciam semanalmente, onde o advogado era o protagonista. Ele chegava lá e eu falava, qual é o teu problema? Me conta. O que aconteceu com você? Não, isso. Aí os coaches que estavam ali, né, que eram o pessoal da comissão, cada um começava a comentar e fazer ele enxergar, fazer perguntas. Porque coaching é a arte de perguntar, né? Você fala, mas isso que você está falando... o que você acha? Não tinha pensado. Mas é isso? Tal. Então, a gente fazia isso. Era de uma riqueza. Era algo assim que era maravilhoso, porque os advogados saíam ali com uma esperança, enxergando outra coisa.
Né? Então, a solução vinha dos problemas de todos eles. E, às vezes, a solução do problema de um é a solução de mais 10, 20, 30. Porque, que eu te digo, os problemas, as dores do advogado são todas as mesmas. Cada um está numa fase, mas os problemas, as dores, as dificuldades são as mesmas. E a gente sabe quais são. Você sabe todas, eu sei todas. Não, mas é outra. Não, não é outra. São essas aí só. Não existe outras. Tem um hallzinho aí de problemas e você tem que descobrir. Outra dúvida. Você faz advocacia, você gerencia o seu escritório, você faz os trabalhos da sua agência, você faz mentoria. Como que você tem tempo para tudo isso? Eu sou muito organizado. Eu sou muito assim, qual é o horário para fazer tal coisa? Qual o horário para fazer tal coisa? Então, assim, eu sou advogado das 8 às 10, das 10 às 13 eu sou o CEO da agência, depois eu sou o mentor, eu faço. Então, eu me organizo muito nisso. E eu tenho pessoas. André, sozinho a gente não vai a lugar nenhum. A gente precisa de pessoas do teu lado. E pessoas que você confia, pessoas que você acredita, pessoas que você constrói. Eu sou muito de construir pessoas, eu não sou assim de contratar. Eu quero uma advogada, eu vejo isso me incomoda demais. Vagas de emprego. Advogada com experiência nisso, tem que saber tudo. Essa pessoa que sabe tudo, você não vai achar. Não tem essa pessoa que sabe tudo. Então, eu contrato a pessoa não pela habilidade que ela tem, mas sim pelo caráter. Então, eu faço algumas perguntas, as minhas perguntas são ridículas na minha entrevista de emprego. A pessoa chega que acha que eu vou perguntar de direito, eu falo assim, você está trabalhando hoje? Ela fala, estou trabalhando, estou lá no escritório, mas não estou contente. Eu falo, tá bom. Eu falei, você pode começar na segunda-feira? Posso. Eu não contrato essa pessoa. Porque eu penso assim, se ela vai largar na mão o escritório que ela está hoje, ela vai fazer isso comigo. Então, essa pessoa, para mim, Afonso, não me serve. Então, agora a pessoa que fala assim, olha, Afonso, vou te dizer, eu não poderia. Porque primeiro eu preciso conversar lá no meu escritório, em que pese eles já sabem que eu estou buscando. Eu falo, olha, que pessoa maravilhosa. Já sabem, mas eu vou perguntar quanto tempo eles precisam. Eu acredito que 1 mês, mas pode ser que eles me liberem antes, mas eu preciso conversar lá. Eu falo, o tempo que você precisar. Conversa, porque eu falo, é isso que eu preciso, eu quero uma pessoa que venha aqui e fale. Aí eu falo assim, e você está contente lá? Você fala, não, eu gostei, eu trabalho, eu sou muito feliz lá, mas eu acho que eu quero outras oportunidades, eu preciso... Não tem que vir falar mal para mim do outro, de onde você está trabalhando. Agora começa, não, lá é uma zona, lá não sei o que lá. Então, é o que eu digo, eu contrato por caráter e não por habilidades. E aí essas pessoas que eu construo, que têm caráter, elas vão crescendo, eu vou ensinando, e aí ela se torna meu braço direito, o meu braço esquerdo. Então, hoje, por exemplo, na minha agência de marketing, tem lá o Rafael, que é o meu braço direito, foi construído. Na minha advocacia tem as minhas sócias construídas. A minha sócia hoje, ela começou como minha estagiária, ela foi minha estagiária. Eu contratei ela como estagiária. E a história é até engraçada dessa minha sócia. Eu contratei ela como estagiária e ela faltou no dia de começar o emprego. Eu falei, mas que desgraçada, não veio, né? Desisti. Dali 1 semana, ela entrou em contato de novo e falou, doutor Afonso, eu queria conversar com o senhor. E veio. E falou assim, eu queria uma oportunidade. Eu falei, mas eu te dei a oportunidade e você não veio. Ela falou, não, é que meu pai faleceu no dia seguinte que eu vim aqui e eu não tive nem condições de ligar, tal. Eu falei, poxa vida, né? E eu dei a oportunidade. Foi a maior oportunidade que eu dei na minha vida, porque ela veio e hoje é o meu braço direito, meu braço esquerdo, né? Uma delas ali dentro. Então é isso, construção de pessoas. Sozinho a gente não é nada. Sozinho a gente não chega a lugar nenhum. Então, essa é uma fórmula, um jeito que eu faço para conseguir conquistar ali a minha advocacia, para fazer tudo que eu tenho, né? E, além disso, eu sou pai de 3, tenho pai, mãe, cachorro, papagaio, periquito, né? A gente tem que... Hoje eu estava com meus filhos, hoje eu estava cuidando de filho, porque ele me ligou e falou, papai, amanhã eu estou sozinho, eu quero ficar com você, tudo bem? Eu falei, tudo. Consegui remanejar meu dia para cuidar dele. Tem mais isso também, né? E porque precisa. tem a vida pessoal, né? E precisa. Eu acho que é muito gostoso isso. Você tem que dar esse momento para o teu filho. Eu acho importante você curtir. Os momentos passam, a idade passa. Isso é uma coisa que eu até falo para o meu pai. O meu pai sempre foi muito dedicado no trabalho e nunca teve tempo de fazer outras coisas, sabe? E eu acho que isso é importante. Então, eu curto, eu me divirto, eu viajo. Eu sou um cara que dá muita importância para esses pontos que muitas pessoas não dão importância. Eu acho que é legal se divertir. Eu cuido do meu corpo, por exemplo, todo dia de manhã eu treino às 5h45 da manhã. Com tudo isso, às 5h45 da manhã eu estou lá acordado treinando. Por quê? Porque eu tenho metas, tenho objetivos, eu quero ter um corpo legal, eu quero estar com a minha barriga tanquinho, eu brinco, né? E é fácil? Não.
tranquilo? Não, eu queria estar dormindo. Mas não, eu estou lá acordado fazendo isso. É isso, não é fácil, viu? Se for fácil, desconfia. E me fala uma outra coisa. O quanto, na sua visão, a saúde física e mental é importante para o bom desempenho profissional? Vamos lá. Pessoa que tem problema em casa, vai render no trabalho? Não! Você, quando você está triste com alguma... Brigou com a esposa de manhã. Um arranca-rabo lá em casa e tal. Você vai chegar, você vai render igual? Óbvio que não. Ninguém rende triste, ninguém rende ruim. Então, eu sempre, quando eu entro no escritório, eu vejo uma pessoa triste. Eu conheço a pessoa só pelo oi. Mas eu não dou meia hora para conversar com aquela pessoa. Eu já chego e falo, vem cá, vamos bater um papo. E aí eu sempre tento achar uma solução, ajudar as pessoas, sabe? Poxa, mas tenta de outro jeito, vamos tentar isso. Porque eu acho que o colaborador, poxa, ele confia em você ali. Você precisa ajudar ele não só nos problemas, nas questões dentro do teu escritório. Você tem que dar apoio em todas as áreas que ele precisar. Né? Eu acho que essa é a questão de confiança. Né? Eu não trabalho só com números, eu não trabalho só com profissionais, eu trabalho com pessoas. Né? Eu sou muito de fazer festinha com os funcionários, assim, de fazer comemorações. A gente comemora no início do ano, no meio do ano, no final do ano, tem sempre alguma comemoração. Né? O meu escritório é festeiro, a gente faz festa junina, a gente faz sorteio da pessoa que mais bem fantasiada na festa junina ganha passeio de helicóptero. É assim as coisas. O meu é tudo louco, eu faço tudo sempre diferente. Mas isso faz as pessoas se empolgarem. Por exemplo, teve um final do ano que eu fiz competição de dança. Times, nós fizemos times e cada time tinha que treinar dança para fazer uma apresentação no final do ano. Olha que coisa louca. Mas por que eu fiz isso? Porque já era outubro e eu vi que as pessoas estavam cansadas. Estava todo mundo, sabe, exausto, muito trabalho. Eu falei, eu preciso animar esse povo. O que eu vou fazer? Falei, gente, a festa de final de ano vai ser assim. Aquilo deu um gás, porque toda quarta-feira um time A se reunia numa sala fechada para treinar e ensaiar o que ia apresentar. Na quinta, era o outro grupo. E aquilo dava o quê? Uma relaxada. Todo mundo saía daquele ensaio e tinha pique para mais uma semana. E tinha pique. Então, assim, é o que eu te falo, é criatividade. Você tem que ser criativo para motivar, lógico, porque as pessoas cansam. A gente fica cansado. Mas eles estavam cansados não é porque ninguém me motiva, é porque cansa mesmo. E é normal cansar. E aí o meu trabalho era visualizar isso como líder, você tem que estar enxergando tudo. E aí, num ano foi isso. No outro ano foi... No outro ano, eu me lembro que foi uma festa que eu fiz, que tinha touro mecânico na festa. No outro ano foi aquela paintball. E por aí vai. Sem falar nos ônibus. Eu não sei se você lembra, sabe aquele Walking Party? Já ouviu falar daquele ônibus balada? Eu sou o maior cliente do Walking Party. Eu faço reunião com a equipe, falo todos os problemas, todas as coisas boas, sei o que lá, e falo, agora nós vamos descer, e desce todo mundo pro ônibus. E aí é 1 hora de ônibus, a gente dançando. Tem coisa melhor do que você estar com as pessoas que você gosta, se divertindo? Você volta com um pique maravilhoso. Então a gente está super triste nessa pandemia que a gente não está fazendo ônibus. Todo dia eu chego no escritório e falo, doutor, quando é o ônibus? Eu falo, pois é, estou quase morrendo com essa história. Isso tudo é saudável. Mas escritório de advocacia faz isso? Olha o preconceito. Por que não? Por quê? É uma empresa normal. Mas ninguém vê isso. Com pessoas, né? Por normais. Que não, né? Só que no mundo corporativo isso é normal. Essas ações de motivacionais, quantas empresas trazem palestrantes motivacionais para dentro das empresas? Escritório de advocacia, quantos fazem isso? Nenhum. Por quê? Eu não consigo entender. É mentalidade. É a mentalidade de que a advocacia é tudo quadrado, é tudo... Não, não é. É dentro do fórum que é assim, não dentro do escritório. É difícil. Quebrar esses paradigmas, né? É muito paradigma. Olha, é um desafio, viu? É muito, mas eu não canso, eu vou falando. A advocacia é muito formal, muito demais, quadrado, precisa quebrar um pouquinho isso. Pode ser assim? Pode, mas pode ser diferente? Também. É o que eu digo, a gente não está julgando aqui, dizendo que está errado como é. É simplesmente assim, quem é assim, está tudo bem ser assim. Quem não é, pode ser de outro jeito. Gente, o mundo, os jovens hoje, né, os advogados, os estagiários hoje, eles vêm numa pegada muito moderna, sabe? Em inúmeras questões. E aí entra para um mundo totalmente quadrado. Eu vejo porque eu tenho 2 empresas diferentes lá no meu escritório. Né? Eu tenho um escritório de advocacia e tenho uma agência de marketing. Olha o público. São pessoas assim,
A estagiária do marketing, ela tem um cabelo metade rosa, metade azul. Imagina se essa estagiária estava no escritório de advocacia. O que ia falar dela? Eu não ia falar nada, eu ia adorar. Mas as pessoas julgam. Por que o estagiário de direito, cabelo rosa e azul, qual o problema? O que muda nesta pessoa, o cabelo dela? Não muda nada. Mas para um meio onde as pessoas são tradicionais ao extremo, muda. Aí o advogado fala tanto de preconceito, que não pode, não sei o que lá, mas quem é o maior preconceituoso? Ele mesmo. Com esse exemplo que eu dei. Não seria aceita essa pessoa ali no escritório. Tem que ser todo perfil X. Eu queria saber um pouquinho de você sobre a sua visão sobre a ordem dos advogados em todas as suas esferas aí. Qual a sua visão? O que você acha que a ordem poderia melhorar? Vamos lá. A ordem ela precisa mudar primeiro o mindset dela para depois mudar o da advocacia. Em primeiro lugar, a ordem é amiga do advogado, ela é a mãe do advogado, ela é a parceira do advogado. É assim que o advogado vê a ordem hoje? Não. Ele vê ela como o órgão fiscalizador, que está ali para punir o advogado. É só isso que a gente olha na ordem. O advogado não enxerga a ordem como sua amiga, como sua parceira, sobre quem te dá a mão, a muleta que você precisa. Ele olha ela como quem vai te pegar. Faça alguma coisa errada que eu vou te pegar. Essa visão tem que mudar. Outra coisa, eu acredito que as gestões, a questão de conselho, diretoria, elas precisam mudar a mentalidade e a forma de mostrar a ordem para o advogado. Os cursos são sempre voltados, aí eu vou para a questão de marketing. O que não pode fazer? Não pode isso. O TED, o que o TED vai fazer? Como que o TED pensa? Como que o TED não sei o que lá? Para com isso. Seja positivo. Pode fazer isso, faça isso. Ensina o que ele pode fazer. Está faltando isso. Quando ele muda isso, ele começa a mudar a forma como os advogados enxergam a ordem, o advogado começa a se sentir muito mais leve. Então, acho que essa é a principal mudança que precisa existir. A outra mudança tira o advogado da função de fiscalizador do outro colega. Por nós termos o TED formado por colegas, os colegas se colocam numa posição de fiscalizador do outro colega. Então, qualquer coisa diferente que um colega faça, todos os outros já olham para ele e falam, mas pode isso? Mas pode, isso pode. Aí começa, grupo de WhatsApp, pode. Olha aquilo que ele fez e fala, que interessante o que ele fez. Olha que novo, olha que criativo. O olhar do advogado para o advogado precisa ser diferente. Para de olhar para o outro colega como teu concorrente, com raiva, ou julgando o que ele está fazendo. E essa mentalidade quem tem que mudar é a ordem. É a ordem que precisa mostrar para o pessoal do TED, para o teu conselho, que advogado tem que ser colega de advogado tem que ajudar advogado. Quantos advogados ajudam outros advogados? Pouquíssimos. Quantos advogados sentam para o lado e falam, qual a sua dificuldade? Eu vou te contar o que eu faço. Eu vou te dizer o que é que dá certo aqui. Nenhum. Ninguém conta o segredo para o outro colega. Está na hora de abrir essa caixa preta. Fala o que você faz de bom. Me mostra o que você faz de bom que funciona. Isso é o quê para mim? Papel da ordem. Ela precisa mudar essa mentalidade nos advogados. Se a ordem vem com essa visão, muda muita coisa. É muito mais... advogar vai ser muito mais gostoso, vai ser muito mais saudável, vai ser muito mais leve. É pesado advogar. É pesado em razão de tudo isso. Porque não é pesado só o clima do fórum, é pesado o clima dentro da minha instituição. É pesado o meu clima com os meus colegas. Os meus colegas me olham de estranho. Não estou dizendo comigo, estou dizendo no geral. No geral, né? Então, eu acho que a ordem ela precisa mudar o mindset dela para, com isso, mudar o mindset dos advogados que estão ali dentro da diretoria, que formam um conselho, para daí começar a levar essa visão para os outros advogados. Eu acho que esse é o principal. Outro ponto, a ordem, como eu disse, ela tem que ser a formadora de advogados. Ela é a universidade da advocacia. Se você olhar hoje, a ordem pode fazer o que faz. A OAB São Paulo ela faz muita coisa, as OABs aí, as seccionais, fazem muita coisa. Mas vamos falar de formar advogado de verdade. O que é formar advogado? Empreendedor. Um advogado tem que ser empreendedor, acho que é a primeira coisa. Quantas OABs fazem um trabalho empreendedor? Não, nenhuma. O Sebrae vem agora aí, o Sebrae tem um programa de advogado empreendedor, advocacia empreendedora, que tem muitas OABs fazendo parceria com o Sebrae. Porque se eu ouvir o Sebrae fazer um negócio desse, a ordem não podia ter olhado isso e ter feito esse trabalho de advocacia empreendedora? Então, esse eu acho que é o principal ponto. A advocacia empreendedora tem que ser treinada, tem que ser ali dentro da ordem, por advogados. E não trazer pessoas de fora para fazer isso. Então, esse é um outro ponto que eu entendo.
A questão de marketing, treinamento. Eu preciso ensinar o advogado marketing, eu preciso ensinar finanças ao advogado, eu preciso treinar liderança, gestão de pessoas, tudo isso, onde ele vai aprender? Ele vai fazer um curso ele vai fazer uma pós-graduação de gestão de pessoas? Fora da advocacia? Não tem nada a ver. É a ordem que tem que trazer essas coisas. É diferente, né? A ordem daria alguma coisa focado na mas não advocacia. existe. ESA. A ESA ensina o quê? Curso de recurso de revista, curso de recurso disso, recurso daquilo. Pelo amor de Deus, isso tem um monte. A ordem tinha que voltar para formar advogados e não simplesmente para fazer prova da OAB para não passar, porque faz a prova para o advogado não passar, né? Aquelas provas. Porque falar assim, passou é inteligente, não passou é burro. Não, desculpa. Ali é sorte, ali é estudou, porque depois de 2 dias você não sabe nem o que você treinou ali. Então aquilo ali não serve para nada. Agora, onde é que está treinando igual a OAB Guarulhos, que faz um trabalho excepcional nesse sentido? E é a única que faz isso. Desculpa se eu não estou citando outra que eu saiba, mas a de Guarulhos está próxima de mim, eu vejo esse trabalho que é feito lá pelo Abner. Então, eu acho importante. Que mais? Você vê que eu sempre caio na mesma coisa. E outra coisa, fortalecer o advogado. O advogado, ele está fraquinho, ele está com medo da situação. 1.400.000 advogados, e aí eu faço uma crítica muito grande à OAB São Paulo, OAB do Paraná, tá? A gente acabou de presenciar o Conselho Federal julgando sobre a questão de marketing jurídico, sobre a questão da atualização do provimento. A OAB São Paulo foi contra. A OAB São Paulo é onde tudo começa, é onde o Brasil acontece. E a OAB São Paulo foi contra a utilização da expressão marketing jurídico. Então, vamos entender o que isso significa. Marketing não é a OAB que diz que existe ou não. Marketing existe desde que o mundo é mundo. Tudo é marketing e marketing é tudo. Para a OAB São Paulo não existe marketing. A roupa que eu visto é marketing. Você mesmo, quando chegou aqui para mim hoje, falou assim, Afonso, eu comecei o meu primeiro programa fazendo com terno, eu continuo fazendo. Isso é o quê? É marketing. É a imagem que você está passando para as pessoas. Para a OAB São Paulo não existe marketing. Então, ela foi contra a utilização da expressão marketing. Marketing jurídico, então, não pode. Agora, se marketing para médico é uma coisa, marketing para advogado é o quê? É marketing jurídico. Então, assim, como é que o berço da advocacia, o início de tudo, é contra? Então, a gente vê que a gente está no caminho meio bagunçado. Mas, graças a Deus, foram poucas as que foram contra isso, e passou. Mas a OAB São Paulo vem brigando. Então, assim, a visão da OAB São Paulo me preocupa muito nessa questão. Porque, por exemplo, esse julgamento aí da questão de pouco se falou. O quanto você ouviu a OAB São Paulo falar desta grande vitória para a advocacia? Porque a partir da hora que há uma atualização de um provimento do ano de 2000, e nós estamos em 2021, demorou 21 anos para atualizar um provimento que fala sobre a publicidade para o advogado. O mundo muda em um mês. Em uma semana muda o mundo. A OAB demorou 21 anos para fazer essa alteração. Mudou e ninguém falou nada. É como se não tivesse acontecido nada. Aconteceu. Algo importantíssimo para a carreira do advogado. Algo grandioso. Ninguém falou nada. O mundo mudou nesses 21 anos totalmente, né? Para nós não. E aí quando muda, um passarinho morreu. Entendeu? Uma coisa muito simples. Não deram a devida importância para algo tão importante. Por quê? Não sei. Talvez por um pensamento muito retrógrado. Parou no tempo. Aí volto para a palavra. Eu abro a minha palestra falando: o mundo mudou, a advocacia mudou, só a OAB que não percebeu. Aí eu já estou sendo crítico demais. Mas posso falar que estou errado diante disso que eu estou te dizendo, que eu assisti, está lá, quem quiser assistir, entra no YouTube do Conselho Federal, assiste lá o que foi falado. É um show de horrores o que a gente vê ali. O pensamento retrógrado de muitos colegas. Não que eu acho que todo mundo tem que pensar igual, tem que pensar diferente, mas, gente, São Paulo é o berço do negócio. Por isso que está na hora da gente trazer cada vez mais jovens, para trazer o pensamento mais arejado para a advocacia, para trazer essas inovações, as novidades, a atualização do mundo, né? O mundo agora real. Agora, em eleição, que tenham jovens, né, participando de conselho, que tenham jovens participando de diretoria, porque precisa, não é uma questão de, mas será? Não, tem que ter, porque senão a coisa não...
A pessoa de 30, de 40, de 50 anos, ela não acompanha o que está acontecendo hoje. O mundo mudou, o mundo é muito volátil. A gente vive hoje num mundo, André, VUCA. O mundo já nem é mais VUCA, né? Já é mais que VUCA, mas o mundo VUCA é um mundo volátil, onde as coisas acontecem do dia para a noite. Um planejamento feito agora não pode ser mais assim, daqui 5 anos. O que dá 5 anos, meu filho? O que você fizer para hoje, daqui um mês já não é a mesma coisa. Daqui um mês mudou. Em São Paulo, então, muda do dia para a noite, né? Eu não sei como é que os empresários estão sobrevivendo. Porque ele fala assim, esse final de semana vai funcionar. De repente, o governador fecha tudo. Então, e aí? O que você faz com o funcionário? O que você faz com a comida? O que você faz com não sei o quê? Como é que faz? É assim que é o mundo hoje. Do mesmo jeito que está acontecendo em São Paulo. Muito bom. Vamos encaminhando para o final. Já estamos há bastante tempo conversando aqui. Sério? Nem parece. Eu tinha um monte de coisa que eu queria te perguntar, mas depois o pessoal fala, não, ficou longo aí, a conversa ficou longa. Queria que, assim, sabendo que a maioria do nosso público são jovens, eu queria que você desse umas palavras para os jovens sobre a carreira da advocacia, sobre o futuro da advocacia, sobre como ela vai obter o sucesso dentro da advocacia. Vamos lá. Ser advogado é maravilhoso. A gente tem na mão uma carreira maravilhosa, uma carreira com infinitas possibilidades. Você pode tudo, você pode muita coisa, desde que você saiba o que você quer. Então, a primeira coisa é escolher, entender o teu lugar ao sol, aonde você quer chegar, o que você almeja para a tua carreira. Segundo ponto, seja corajoso, se joga, sabe? Sai de cima do muro, opte por alguma coisa e não meça esforços para conseguir aquilo que você quer. É muito importante que você tenha a visão daquilo que você quer e que você deve se jogar para aquilo acontecer. Se joga, é a segunda palavra. Medo, trabalha essa questão do teu medo. Se você não trabalhar, se você ficar enroscado com o medo, você não chega a lugar nenhum. O medo é que paralisa, o medo é que faz o advogado não ter sucesso. Então você precisa trabalhar essa questão. Saiba quais são os seus pontos fracos, quais são os seus pontos fortes, no que você é bom de verdade e no que você não é tão bom. É muito importante que você saiba as suas forças e suas fraquezas. E aproveita. O que você tem de bom, você vai explorar. O que você tem de ruim, você vai melhorar. O Afonso é exemplo disso. O que eu não tenho tão bom, eu trabalho. E o que eu tenho bom, eu exploro muito. Eu não fico trabalhando aquilo que eu não tenho de bom, eu trabalho aquilo que eu tenho de bom. Porque aquilo me coloca num patamar diferenciado da grande maioria. Qual é o meu diferencial competitivo? É aquilo que os outros não conseguem copiar. E é isso que tem que fazer. Num cenário com 1.400.000, 1.500.000 advogados, iguais, porque a maioria faz a mesma coisa. Saia da média, faça diferente. Seja quente ou seja frio, mas sai da média. Ser mediano é ser medíocre, é fazer o que a grande maioria faz. Agora, se para você faz sentido ser medíocre, tá tudo certo. O que você tem que estar de bem com você mesmo, né? O que eu vejo, se a pessoa fala, não, eu gosto de ser assim, estou feliz, eu estou realizado. Uhul, parabéns. É isso que eu admiro. A pessoa que está onde está, tem consciência de onde está e por que está e está feliz. Beleza. Agora, fulano está ganhando dinheiro, fulano não sei o que lá, era lá que eu queria estar. E o que você está fazendo para isso? Tem que fazer muito mais do que os outros. Eu brinco, eu falo assim, eu escolhi ser um advogado de sucesso. E você? E o que você está fazendo a mais do que os outros para conquistar isso? Porque somente 20% dos profissionais alcançam sucesso. Isso é estudo, é objeto de livros, de várias pesquisas. Somente 20% dos profissionais alcançam sucesso. Esses 20% fazem alguma coisa a mais. E o que são isso? E o que é que eles fazem a mais? Primeiro passo é descobrir quais são os sabotadores que ele tem. O que é que te leva para trás? Sabotadores, explica melhor, Afonso. Imagina um barquinho, uma canoa com 10 índiozinhos. Todo mundo tem uma canoa com 10 índiozinhos. Só que algumas pessoas, todos os índiozinhos remam para frente. Esse barco vai muito mais rápido. Outras pessoas têm 5 remando para frente, 5 remando para trás. Outras têm 8 para trás, 2 para frente. Olha o esforço desses dois coitados. Essas são as pessoas, esses são os advogados. Muitos se esforçam e não vão para frente. Por quê? Porque os índios remam para trás. Você precisa trabalhar a tua mente, trabalhar a tua cabeça para que todos os índiozinhos remem para frente. É bem complexo tudo isso, mas deixo até uma dica de livro aqui, Inteligência Positiva. Esse livro vai ajudar a descobrir se você está dentro dos 20%. E se você descobrir que está dentro dos 20%, que bom. E se você descobrir que você não está, melhor ainda, porque dá para trabalhar e chegar lá. Entendeu? Muito bom. É isso.
Muito bom, Afonso. Obrigadão por você ter vindo aqui. Tô triste que já acabou, poxa. Poxa, realmente é muito bom. Você tem uma visão diferente. Imagina, eu conheço muitos e muitos advogados, mas você tem... eu já tinha concluído isso antes de te conhecer. Pô, o Afonso, ele tem um olhar diferente para a advocacia, ele tem uma forma de se portar diferente do que a maioria dos advogados tem, uma coisa mais formal. Sim. Ele tem uma visão do marketing muito mais moderno, né? Uma visão de uma advocacia mais moderna. E isso é muito positivo. Pô, isso faz toda a diferença aí na sua apresentação. E é um grande exemplo para os advogados, que é possível ser um advogado mesmo, que advoga mesmo, que tem escritório, que tem processo, que faz o contencioso tradicional, porque Sim. você faz lá os processos trabalhistas. Você não é um advogado de agência de marketing, não, de nicho, aquela advocacia tradicional mesmo, mas não precisa botar o terno, a gravata de... No dia pode, tem dia que pode, tem dia que não pode. Não, a gravata, aquela gravata antiga que o pessoal tira sarro da gente, né? Qual? Aquela mais... modelo? Não, o pessoal fala que o advogado trabalhista bota aquele terno tá. Xadrezinho, tal. Aquela gravata de... Sabe? O pessoal tira sarro da gente. Trabalhista que ganha mais dinheiro, pô. O meu sócio é tributarista, ele fala, não, porque a gente anda com os ternos e tal. Advogado trabalhista é... Tem cada advogado trabalhista, cada terno caro, sapato Labotã, olha... mudou, né? O perfil da advocacia trabalhista... Mudou bastante. Mudou bastante. Mas que legal, André. Obrigado aí pelas suas palavras. Feliz de ouvir tudo isso de você. É uma referência para mim aí. Fico feliz de você entender essa minha visão. Eu acho que não é todo mundo que concorda comigo, mas eu acho que é preciso trazer essa outra visão. É difícil você falar aquilo que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Mas eu te falo, eu não ligo muito para a opinião dos outros. Eu falo aquilo que eu acho que faz sentido. Eu venho transformando a vida de muita gente com o que eu falo, com a forma que eu coloco, porque eu não falo algo que não acontece. Eu falo aquilo que acontece comigo, é algo que eu vejo, é algo que eu presencio, é algo que está no dia a dia dos advogados que eu entendo, que eu converso. Então, assim, eu acho que louco eu não estou, né? Mas não é fácil essa transformação, não é fácil essa mudança. Mas eu acredito que a gente vai chegar lá. Tenho fé nisso. É isso então. Vamos terminando o nosso Falando Direito de hoje. Você que chegou até aqui, assine o canal, clica no sininho para você não perder. Os vídeos entram no ar todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite. Você é o meu convidado para estar aqui com a gente todas as semanas, sempre com as grandes autoridades do universo jurídico. E o Afonso, você é uma delas. Obrigado, valeu, parabéns. É isso, pessoal. Obrigadão. Até a próxima.